Olá pessoal, como vai? Tudo bem? É com muita alegria que voltamos ao canal da Sabedoria. O projeto Sabedoria tem como base Provérbios, aonde Salomão diz que a sabedoria é vizinha do conhecimento, amiga da abundância, da prosperidade e o temor a Deus como base. Já diz que se eu honro a Deus, Ele me honra. É com muita alegria que hoje vamos entrevistar o Dr. Edivaldo Gomes. Dr. Gomes, um grande amigo, eu digo para alguns amigos que o Dr. Gomes é o sobrevivente social. Mas Ricardo, sobrevivente social? Sim, Dr. Gomes, ele saiu de catador de papelão a advogado. Dr. Gomes, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, aonde quer que esteja, porque quero que o senhor saiba, o nosso canal, ele tem legenda em inglês e espanhol. Fique à vontade, meu amigo, é uma grande alegria tê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito boa noite, alegria é minha, meu irmão, meu amigo de longa jornada advocatícia, algumas causas, muitas histórias, é uma imensa alegria, uma satisfação imensurável poder fazer parte desse projeto maravilhoso e como me sinto transbordante em poder dividir a minha história que talvez não, com certeza vai tocar indelevelmente vossos corações, porque é uma história, eu não diria de sofrimento, mas de superação. É uma história que teve no caminho algumas dores, mas foram atenuadas pelo tempo e sobrou só a alegria. E eu sempre digo, não é romantizar, mas se fosse diferente, não seria eu. Cada um tem a sua história. Valorize, honre a tua história, por mais difícil que seja, pois somos agora a soma de tudo que nos ocorreu até instantes atrás. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Como é que está? Tranquilo? Rapaz, eu tô transbordando de felicidade, porque fazia muito tempo que eu desejava contar a sua história e dividir e partilhar essa história magnífica. O Edivaldo tem cada caso que chega a ser hilário, para não falar cômico. E tem alguns que nós vamos começar no nosso diálogo aqui agora, né? Edivaldo, você teve uma infância não regular, não normal, eu digo não convencional, porque a infância da grande realidade das crianças é uma infância convencional, aonde vai a escola, vai à igreja, ela está moldada a uma realidade social. A sua infância não teve isso, porque você foi alfabetizado só aos 17 anos. Como que foi essa infância fora da caixa? Olha, muito boa essa pergunta. Hoje eu até gosto de volver, eu gosto de lembrar de alguns episódios. Mas de fato, a minha família já tinha na mente que talvez eu não fosse verbalizar, porque segundo minha mãe e alguns familiares próximos, eu fui pronunciar as primeiras palavras depois dos 5 anos. Uau! Ou seja, até os 5 anos, imagine a tristeza, a dor de uma mãe procurando entender. O que está acontecendo? Esse moleque não fala. Que coisa é essa? Então, e nós somos de uma família numerosa. Somos em 5 irmãos. E eu sou o segundo. Né? Somos 5. Tem o mais velho, um ano de diferença. Somos uma escadinha. E daí minha mãe ficava... e tentou, levou no médico, buscou recursos, mas não tinha jeito. Porque as pessoas acabam questionando, né? Fala assim, ué, mas será que é mútuo? Será que não é? Enfim. Aí depois de muitos anos, agora, eu abri essas caixinhas, até conversei com a minha mãe. E foi assim, daí ela nos matriculou, eu e o mais velho. E era muito engraçado, né? A modelagem social de antigamente.
Meu irmão fez 7 anos, era com essa idade que ia para a escola, só que daí ela falou assim, não, vou esperar ele fazer 8, que daí o Pola, meu apelido de família, também já vai estar com 7, e os dois vão juntos, né? São coisas da vida. Aí começamos, mas o que acontecia? A família era muito desestruturada. Tinha que se mudar constantemente, daí vai para lá, vem para cá e não prosperamos na escola. Paramos. Aí depois, no outro ano, ou 2, 3, 4 anos, sei lá quanto tempo depois, também não deu certo. E no fim eu acabei desistindo. Então, fiquei ali estacionado e não estudei mais. Aí as questões foram surgindo, as dificuldades e tudo mais, e no fim eu e o meu irmão mais velho não estudamos. Aí somente, lá pelos 17 anos, depois de passar poucas e boas, que alguns amigos iam, né? Eu tive aí uma dor terrível, que eu tinha ali entre 9 e 10 anos. A gente morava na favela, hoje chamam de comunidade, não tenho nada contra, é um grande carinho, sempre que eu retorno onde eu estive, eu não consigo ver isso com dor, mas eu fui premiado com um soco na boca. Perdi os 2 dentes, rapaz. Os incisivos centrais. Fiquei até os 18 anos. Caraca, com a janela. Como que foi? Eu não entendi. Você trabalhando, se divertindo, Não. brincando? Você tinha quantos anos que aconteceu isso? Eu tinha ali entre 8 e 10, eu não sei exatamente, mas estava nessa média. E daí a você gente perdeu brincando, os 2 dentes da frente? um rapaz muito querido, mas que tinha algum problema mental, assim, não era uma pessoa normal, era do nosso convívio, ele já era adulto. E daí a gente fez alguma brincadeira assim, que ele se desagradou, ele foi lá, pau, me deu um soco, perdi os 2 dentes. Se fosse hoje com o meu filho, com o teu, imagino que a gente ia correr, levar no dentista, pegar os 2 dentes, que eu fui com os 2 dentes para casa. Mas lá, é cômico o negócio, né? Tão diferente, diferente. É cômico. Mas daí o que esperar? Longe. A gente morava em São Miguel Paulista. Procurar um recurso. Hoje a gente já sabe que é complicado, imagina naquela época. Então, eu não, de forma alguma, eu acho que houve uma falha. Mas foi cômico, foi engraçado e lá fiquei, uns 8, 10 anos. Eu vou fazer um adendo que aconteceu isso com o meu filho. Ele caiu, ele devia ter 6 anos, ele estava com a avó dele e o dente dele caiu. A avó dele pegou na hora e colocou no lugar e levou pro dentista. E ele tem o dente normal, ele não teve que colocar implante, só que esse dente ficou manchado por um bom tempo. E ele se incomodou bastante na adolescência dele com isso. Olha que coisa. Então, e daí eu tive essa dificuldade. Então não basta começar a falar depois de 5 anos, ainda tem que perder o dente dessa forma, né? Mas são todas questões que depois você começa a entender o sentido. E eu já percebia que eu era meio recluso, eu não brincava muito com meus irmãos, eu estava sempre mais escanteado. Eu vivia lá e eu até brinquei depois, quando eu comecei a conviver com outras crianças, eu falava, olha, Deus me deu o brinquedo mais incrível do planeta Terra. Vocês também deveriam usar. Daí eles brincavam. O que é? Falava o cérebro. Você já falava isso? Eu falava isso com uns 11 ou 12 anos. E eu brincava sozinho. Me lembro até de um episódio assim que eu ganhei lá um caminhãozinho que era uma betoneira cheia de pecinha. Minha mãe vê isso, claro que farei questão, ela vai lembrar. Ela veio e eu lá parado assim, tipo uma estátua. E um menino lá, um colega nosso, pegava aquele caminhãozinho, levantava e jogava no chão, e estragando e tal. E eu estava ali, sabe Deus onde que eu estava. Hoje eu sei, quando eu viajo, quando eu saio do cenário, eu sei onde eu estou. Estou no mundo das ideias, no arquétipo. Mas naquela época eu não sei, não me recordo, né? Mas ela foi lá, pô, mas como você é boa, não sei o quê, você deixa as crianças quebrar teu brinquedo, não sei o quê. Você vai deixar quebrar teu brinquedo? Você vai cuidar do teu brinquedo? Sabe, eu só concordava ou discordava. E ela, essa época eu ainda não era do mundo da fala, né? Daí, enfim, fiquei então com a boca vazia, como eu dizia lá para meus amigos, né? E é apelido de tudo que é forma, né, rapaz? Então você foi uma criança que sofreu muito bullying. Meu Deus, todo tipo de bullying. Mas não esquentava muita cabeça, não, sabe? Aí, daí, voltando ao assunto, aí, isso lá em São Paulo. Minha mãe veio para Curitiba com os filhos. Aqui, ela também teve a tentativa dela. Foi lá e matriculou a gente. Só que o que acontecia? Passava dias e dias, às vezes a gente tinha uma condição alimentar muito precária, sabe? E daí ficava, como é que vamos mandar as crianças para a escola se não estão conseguindo, né? Se alimentar direito. Tem os pequenininhos, às vezes tinha que ficar cuidando dos menores para ela poder fazer um bico, alguma coisa. E o pior, que daí como a gente era muito faltoso na escola,
chegou aos ouvidos de uma, nossa, queridíssima professora. Posso nominá-la? Pode, claro. Mande um abraço para ela. Um abraço, um beijo, nossa. Eu vou até desacelerar, porque vou me emocionar. Professora Célia Pavelski, ô ser humano de outro mundo. Cara. Já tô emocionado, cara. Aí ela foi descobrir o porquê que não ia e tal. Aí convidou minha mãe a ser diarista alguns dias da semana, ou do mês. E daí quando ia lá a gente sabia. Já vinha alguma coisa que a gente ganhava, já tinha um mantimento. Só que na escola ficou complicado, porque eu aí tinha acho que 11 ou 12 anos e descobriram a nossa condição precária né, financeira. A gente morava numa área de invasão irregular aqui em Curitiba, lá em Curitiba. E aí no final da aula o que eles faziam? Pegavam esse baldinho de milho, de mostarda, de 3 litros e 600 e colocava a sopa. Então a tentativa da minha mãe foi das melhores, da professora Célia, e falava, leva para os teus irmãozinhos. E eu saí de lá com o coração transbordante de alegria. Que tinha o alimento do dia. Tinha o alimento do dia. Mas eis que... que a vida dos meninos... A vida. A gente... Do bullying. Do bullying. Aí tava indo para aqueles carreiros, passando valeta, pinguela. Aí os caras, morto de fome. Cara, moleque é uma... No balde. Pum! Jogaram teu... Não, eu jogava. Na lata da molecada. Você era moleque de comida. Vocês não vão comer hoje, meus irmãos vão passar fome, mas ó... Cara, você é maluco. Rapaz, não, os caras vinham ali... Porque se só falasse, tudo bem, né, cara? Ah, você é morto de fome? Você não é morto de fome? Eu ia concordar com tudo. Mas vinha ali, daí tinha meu irmão mais velho, ele ficava... E eu achava que tava protegendo. Falava assim, deixa a molecada vir aqui que eu tô armado com esse balde de 3.600 de sopa lá. Daí eu falei, não dá mais pra mim, rapaz. É muito sofrimento. Eu vou fazer o seguinte. Já fazia desde de muito pequeno, sempre aproveitar pequenas oportunidades de fazer um dinheiro de forma lícita. Aí eu falei, não, já tô grande, tô do tamanho da minha mãe, eu vou pro mundo, eu vou trabalhar. E você tinha quantos anos? Eu tava entre 11 e 12 anos. Caraca. Aqui no Paraná já. Aí fui, né? Meu Deus do céu. É bonito de ver o currículo. Empurrei carrinho com reciclável. Meu tio criava uns coelhos, umas lebres. E daí a gente começou a pegar capim para alimentar essas lebres. E meus parentes lá não gostavam muito de comer o coelho. Meu Deus do céu. Comeu coelho? Eu comia tudo. Ele fazia, preparava lá um ensopadinho e tal. Aí eu já ficava feliz da vida. Falava assim, meus primos, meus irmãos, um ou outro não gosta, vou comer a parte minha deles. E assim foi. Daí fazia. Para mim era uma alegria. Era a lei da sobrevivência. A gente ia pegar um capim, daí juntamos o útil ao agradável, né? O frete é o mesmo. Então vamos começar a catar lixo reciclável. Aí pegávamos, e eu pedia tudo que é coisa. Você vê que interessante, né, Edivaldo? Você com 11 anos já era empreendedor. Porque você, com o mesmo frete do capim, você falou assim, já teve um insight para catar latinha e reciclado para poder fazer um dinheiro a mais. Sim. Empreendendo na dor. Empreendedor. Faz sentido. Forte, hein? Aí eu falei assim, não, é o seguinte, vamos arrumar uma carreta maior, porque a energia empregada para tracionar esse trem é a mesma. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, só que a gente bota aí latinha, a gente põe papel e tem o plus, o bônus. Vamos pedir. Então você tinha um carrinho... Não, o carrinho era uma espécie de um comodato. Você pega no ferro velho... Você emprestava o carrinho no ferro velho e saía catar as coisas. Faz a coleta e daí você vende naquele ferro velho. Entendi. Então o cara do ferro velho te cede o carrinho. Isso. Para você pegar matéria-prima para ele. Isso. Agora vai já um insight aí, uma revelação para os meus colegas, que eu tenho muitos carrinheiros, nossa, ó, pessoas que moram no meu coração, muitos recicladores. Isso é nobre. É nobre. Traz a sobrevivência, muito embora a maioria das pessoas não enxergue dessa maneira. Mas eles fazem um trabalho muito ecológico. E além disso, leva o sustento para casa. O cara faz o melhor dentro daquilo. Então eu atendo muitas pessoas, elas vão saber que estou falando
exatamente disso, talvez não saiba porque eu me dou tanto nessas causas, essas E pessoas dá sempre tanto me carinho ligam, para eles tem também, tanto carinho, porque foi o que eu fiz. Alguns chegaram na minha vida depois disso, né? Mas eu tenho um imenso carinho, sempre que eu posso, estou conversando com um e outro, quando me pede, eu paro na rua, até na frente lá tem um episódio engraçado que eu comentei com o Ricardo. Então, retomando, né? A gente vai viajando nas ideias, nas emoções. Mas continue viajando, fique à vontade que nós temos muito para falar aqui. Então, inclusive, o nosso podcast, ele vai ser por parte. Ele vai ter a segunda parte depois. Tanto assunto que nós temos para conversar com o Dr. Gomes. então, eu costumo dizer, brincando, como diz um comediante, quem não tem dinheiro conta história. Espero que eu tenha muita história, muito dinheiro. Aí, e vocês assim também, seja. todos vocês. Então, aí é o seguinte, aí ele reciclava. Eu não sei por que motivo, razão ou circunstância, meu irmão era mais inibido. E meu primo também. Vamos falar que é vergonhoso? Vergonhoso. Eles tinham um pouco de vergonha, um pouco de reserva, assim, de empurrar o carrinho em público e tal. Aí eles fizeram uma combina comigo. Eu aceitava tudo. Né? Os apelidos, bullying e tal. Eu nunca esquentei muito a cabeça. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então. Já que você deu a ideia, tem que pedir, você vai pedir. Então você é o cara que vai na frente. Eu falei, tá bom. Se eles falassem, você vai pedir, vai empurrar o carrinho, vai vender, vai me dar o dinheiro, mas tá bom, né? Eu tô junto com vocês. Como me dizia meu pai, para agradar um bobo não precisa de muito, né, cara? Qualquer coisa o bobo se diverte. Eu falei, tá bom, já que vocês mandam. Só que eles aí roeram a corda, assim, mas aí a gente empurra o carrinho. Aí eu falei, eu vou pedir e vocês vão empurrar o carrinho. Meu Deus do céu, rapaz, não podia ser melhor. Eu andava bicudo na rua, ó. Faceiro. De terno com 11 anos. Não tinha, né? Não, é o mole, bicudo, de terno, bem vestido. Autoestima em cima. Se ganhasse um terno, eu até vestia, né? Porque comia ganhado e vestia remendado, como diz a história. Aí, beleza, rapaz. Passava lá. Ó, tem alguma coisa pra dar aí, não sei o quê. Tem um lixo, tem uma árvore, arrasta aqui, te dou um dinheiro e tal. A gente fazia de tudo. Teve um que até hoje é, na minha mente, uma incógnita. O cara tinha um tronco de árvore, assim, de uns 3 metros e uns 80 centímetros assim, de circunferência. Lá. Aí ele pegou, eu falei para ele, o senhor não quer nos remunerar? Como diz o texto do Rui Barbosa, né? Quanto em remuneração propícia para transpor, né? Assim. Aí ele falou assim, como é que eles vão carregar isso? Eu falei, não, isso aí já está tudo friamente calculado. A gente amarra uma árvore aqui, amarra no carrinho, nós 3 vamos tracionar e não sei o que e tal. Cara, você pensou em tudo isso? Pensei em tudo isso. Que pitch de negócio? Não, mas eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Mas a fé, mostra um montão, eu acho que eu tava com pouca fé, porque a gente amarrou, puxou e arrastou e não saiu do lugar. E o cara falou assim, ó, tô ocupado, eu vou ter que sair, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar, vocês tiram. Eu acho, com o coração e a mente que eu tenho hoje, que faria o mesmo. Esses tongos não vão nem mexer esse tronco, mas eu vou dar um 10 aí pra eles comerem alguma coisa e tá tudo certo. Cara, porque a gente não conseguiu. Que sensacional. A gente tentou, né? A vontade era tamanha de conseguir o dinheiro para poder comer. Que a gente, né? Não era outra coisa, você trabalhava para comer. Não, quando eu vi aquele tronco lá, parecia um palito de dente. Falei, meu Deus, é hoje que eu vou ganhar o dinheiro. Porque, Divaldo, só fazendo um adendo aí e já mostrando um pouco de conhecimento também, tem a pirâmide de Maslow que fala sobre isso. Que a base dela é a necessidade. E você começa batendo na necessidade para poder escalar. E a tua necessidade naquele momento era comer. Era comer. Pode continuar. Era um se movendo em direção do que poderia dar fruto, né, cara? E daí pedia. Hoje eu percebo, assim, sempre que eu passo em algum restaurante, estou almoçando, quando alguém pede comida, eles colocam na marmita, não sei o quê. Acho que é mais comum, inclusive. Naquela época eu já não tinha marmita. Chegava lá, eu pedia, aí passava no restaurante, em algum lugar, falava assim, é o seguinte, nós estamos pegando material reciclável, e daí eu não sei se essa necessidade me obrigou a usar. A única ferramenta que eu tinha que era a fala. Não tinha outra coisa. Daí eu chegava, muito humilde. E uma coisa muito simples, isso, obrigado, muito simples. Uma coisa que me jogou no degrau de cima, eu pulei uns 4, 5 degraus ali. Tenho que agradecer muito. Quanto
uma pessoa normal pagaria hoje para aprender a oratória, aprender a se comunicar? Não tem preço. Não tem preço, é caro. É caro, muito caro. Sabe quanto que eu paguei? A vida. Paguei com 2 dentes. Porque Caraca. quando o cara quebrou meus dentes, eu me, né, fiquei mais enclausurado ainda. Você tinha que falar. Eu tinha que falar ou não ia comer. Então eu fui estimulado. Eu dentro de casa eu não tenho, eu vou falar com quem? Não vou falar com ninguém. Não tem nada a me oferecer. Mas na rua eu era obrigado. Tio, tia, bom dia, boa tarde, tudo bem e tal. E daí eu falava, olha, é o seguinte, nós estamos aí no trabalho árduo de coletar material reciclável para levar alguma coisa para casa. Eu tenho 3 irmãos pequenos. E eu e meu irmão mais velho, que está escondido ali fora, que ele tem vergonha de pedir. Cara, que fit bom! Eu passei quase 2 horas da tarde. Imagino que muita coisa vai pro lixo. Então, se o senhor sentir no coração de nos doar um pouco de alimento, eu estou aceitando. Uau! E a que minha linguagem maravilha. sempre foi um pouco diferente assim, também, né? Porque eu me ensinei, eu escutava essa, eu gostei. Vamos ver o que faz sentido. Aí eu já guardava numa gaveta na cabeça. Quando eu via de novo, eu já juntava as informações e criava meu método, né? Sim. Aí pegava, eles colocavam no pacote de arroz, né? Restaurante, cozinha, um pacotão de arroz lá de 5 quilos. Aí jogava ali um arroz, um feijão, não sei o que e tal. E eu sempre fui mais da proteína. Como eu que pedi, né? Eu boto as regras. Falei assim, ó, essas coxas de frango aí é pra mim. Aí eu enfiava a mão lá, mas comia com gosto. Meu Deus do céu. Cara, imagina que melhor, delícia. o melhor tempero da comida é a fome. É a fome. É a fome. A escassez faz o caboclo se coçar. Forte a frase, hein? É. O melhor tempero é a fome. Aí comia aquilo, algumas coisas a gente levava para casa. E tem um episódio um pouco cômico, jocoso, que eu tava perto do centro, rapaz. Sabe mesmo da região do Portão, Vila Uberlândia. Pegamos o carrinho ali, movido a tração humana, e ó, subidas Subiu e descidas, subidão. um subidão. Aí chegamos, acho que a gente tava lá pra frente da Água Verde, quase chegando no centro. Aí começou a virar o Blue Man Now, Homem Azul agora, de fome. Falei, mas rapaz, vamos ter que pedir. Cara do céu. Não vai dar imagino. tempo de a gente voltar, acabou a nossa pilha interna aí já. Cansado, empurrando e com aham. fome. E meu primo é um rato. Meu irmão, outro grilo. 2 pequenininhos, cara. Daí eu falei, rapaziada, vamos ter que estacionar aqui ó, o nosso bitrem. E vamos ter que pedir alguma coisa. Daí eu cheguei lá, aleatório, eu apertei lá o interfone do apartamento. Uma voz feminina pro lado de dentro. Agradável. E vocês estavam azul de fome. Meu Deus do céu. Ponta cabeça. E daí vocês decidiram parar na onde vocês estavam, porque não ia mais pra frente. Tava e difícil. tinha... Aham. Forte, hein? Eu acho que meu primo e meu irmão gastavam menos gasolina, porque eles eram menores que eu. Mas eu já senti que tava ruim ali, né, cara? E, imagina, 3 moleques empurrar um carrinho por 5, 6, 7 quilômetros. Não, é Material e pesado. tudo mais, né? E isso que a minha parte era só pedir, e eu ainda tive que ajudar. Mas cheguei lá, apertei. Rapaz, deu uma mulher. Atendeu pro lado de dentro. Pois não. Aí eu, pois sim. A senhora não tem alguma coisa para doar? Nós somos recicladores. Aí ela pegou e falou assim, só um minutinho. Daí voltou pro interfone. Você quer jantar? Caraca. Quando eu escutei aquilo jantar, eu falei, meu Deus do céu. Você vê como que é o poder Da mente? da mente e da atração, né? Porque você foi no lugar querendo comer e a tua mente Me projetou. te projetou pro local. Não quer jantar? Eu falei, mas quanto tempo eu não escuto uma palavra dessa? Meu Deus. Mas claro que eu quero jantar. Aí eu falei, pô, você escutou? Daí você contou pro seu... Eu falei, eu não escutei direito. Eu falei, ela perguntou se a gente quer jantar. Aí daqui a pouco desceu uma mulher assim, o olho brilhando, parece aqueles desenhos animados. Aí trouxe uma sacolona, eu falei, mas meu Deus do céu, é muita comida. Quando comecei a abrir, era jornal, homem. Cara, Você quer jornal? Achei que era jantar. Começa com J, né? Eu falei, pô, vou relevar. cara do céu, que loucura. Não, mas... A mente da gente projeta o que a gente imagina que quer. E eu... Veja bem, você ouviu janta e ela falou jornal. E ela falou jornal. Ela não pode ter se enganado. Né? Não, claro, é que a vontade de vocês de se alimentar era tamanha que a mente ilude. Tem os
filmes e desenhos que mostra quando o cara tá no deserto e procurando água, ele tem aqueles delírios que ele vê um oásis, né? Ele vai lá, acha que E tem. não existe. Ele pula na areia e fica com mais sede ainda. Aí a gente poderia dizer, o trocadilho, a mente mente. A mente mente. Mentiu, né? Mentiu. Então, aí falando de alimento, só pegando um gancho lá da infância, tivemos algumas fases assim complicadas. A gente fazia fogo no chão, queimava madeira, botava ali um tijolo de cada lado, fazendo um barranco, colocava a panela em cima e pegava a banana que nem granada tava. A banana dava o tamanho do meu dedo, assim, descascava na faca, fazia os rodelinhos e jogava um sal. Minha mãe foi que inventou a biomassa de banana, olha só, hoje em dia é chique, né, rapaz? A gente comia aquilo. Vocês comiam banana verde? Banana verde. O prato, você já visitou, não sei se já viajou para fora, assim, aquelas lojas sofisticadas de porcelana, tinha muito parecido, de marmelada. Minha mãe... Aquelas latinhas de marmelada, Isso. era onde vocês cozinhavam ou comiam? Não, onde a gente comia, aquilo era o prato. E daí ela pegava ali, pô, eu me lembro até hoje, eu consigo fazer aquilo lá, rapaz. Pegava e fazia batia com martelo, uma pedra, alguma coisa assim, pra não ficar nenhuma Sim, ponta porque viva. podia cortar a boca. Podia cortar, né? Porque criança vai. Sim, ela Não perde nem o caldinho. Não perde nada. Então, a fome me acompanhou por um bom tempo. E eu era uma criança que cresci bastante, comia bastante. Então, eu sentia a dor da minha mãe. Daí eu falava, não, por isso que a gente tem que trabalhar, tem que se virar. E daí eu fui, cuidei de carro. Viu, ô Divaldo, nessa jornada sua, que a gente começou de uma educação não convencional, que você não foi para a escola e foi para a rua. E daí você trabalhava com reciclado. E você ia. E você tinha vontade de ir para a escola? Não, nessa época não. Nessa época que era moleque assim, eu tinha vontade de não ir para a escola. Por isso que, inclusive, não ia mais, né? Por todo esse reflexo, essa circunstância lá. Mas daí o que acontece? Quando eu fui premiado com um soco na boca e perdi os dentes, eu já não era de interagir muito com ninguém. Sempre fui um pouco mais recluso. Eu conversava. Então, naquela época, quem conseguia conversar comigo, depois de 6, 7, 8 anos que eu comecei a conversar, era como se fosse um pequeno privilégio familiar. Assim, assim ele não conversa comigo, não sei o quê. Eu comecei a falar e a molecada ficava enchendo o saco. Mas eu não me incomodava. Eu percebo que hoje ainda tem um certo incômodo quando eu vou falar. Eu até converso, eu brinco com meus amigos, falo assim, ó, o diálogo é um ping-pong. Você tá com a raquete, eu tô com a outra. E é engraçado que eu falo isso até com o cliente. Eu falo assim, imagina uma mesa de ping-pong, onde tá um de cada lado, a bolinha tá do meu lado, eu bato. Quando chegar lá, você bate. Porque eu acabo ficando incomodado assim quando tá 2, 3, 4 conversando, eu já me ausento. Eu, mistura tudo, eu não consigo entender nada. Música, eu não escuto quase nada, porque para entender a música eu tenho que ler o que está escrito na música. Porque para mim é incrível, mas parece que é só ruído, só barulho. Você conseguiu desenvolver algumas habilidades e outras você dobrou a forma para você construir uma habilidade. Digamos que eu me blindei para ter uma vida paralela e não ser incomodado. Porque eu conversava com meus irmãos, a conversa era a mesma. Que eu conversava lá com o vizinho, com outro. E daí quando eu fiquei sem os dentes, eu tive um fator agravante também que se encerrou na minha vida lá pelos 17 anos, que era mijar na cama. Caramba! Então eu imagino que meu cérebro me protegeu dessas duas formas. Perdeu o dente ali, então eu daí não precisava interagir muito com as pessoas. Ficava ali. As pessoas que já tinham lá 20, 25, 30, homens e mulheres que já eram casados, tinham filhos, eles não se incomodavam com o aspecto, mas sim com a essência. Ele conversava comigo... Sim, ele via que tinha uma pessoa culta, que tinha vontade de aprender, que... era como se fosse, eu não diria uma folha em branco, porque uma folha em branco não teria nada. Mas ali seria uma folha em branco rabiscada, um monte de coisa desordenada e tal. Daí eu pensei comigo em algum momento desse, eu vou ser o meu professor. Eu vou me ensinar, vou fazer o meu melhor com o que eu tenho. E daí quando eu empurrava o carrinho, ou quando meus irmãos empurravam, o meu irmão e meu primo empurravam o carrinho, eu pegava alguma coisa que estava escrito e eu tentava ler. Aí eu fui aprendendo, tal, as letras ali, porque eu lembrava alguma coisa quando eu tinha ido para a escola lá, né? Então, o A, B, C, D e juntar as palavras. Mas eu não sabia a regra de acentuação e o que é com Z, o que é com S, nada.
E daí eu perguntava, eu não tinha esse fator inibitório, esse medo e tal, né? Que passava, podia estar vindo o presidente, o Papa, eu falava, ô tio, olha aqui, tem aqui um número e tem um GR, que eu imagino que seja grama, mas está escrito peso com S, por quê? Eu falo assim, olha, eu imagino que seja peso, né? Mas parece que é peso, não sei o quê. Eu falo, não, quando está entre duas vogais tem o som de Z. Opa, fui lá, abri minha gaveta e enfiei essa informação, está aqui até hoje, né? Caraca, que Aí bacana. comecei, Você mesmo foi se alfabetizando. eu falei, porque é o seguinte, uma vez eu escutei de um colega, num trabalho, ele ia para a igreja não sei aonde lá, daí eu falei assim, vai lá irmão, e reza por mim. Aí ele voltou, falou assim, eu vou lá na fonte e vou beber água, vai matar a tua sede? E daí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, poderia trazer um copo, alguma coisa e tal, mas eu entendi a história, eu falei, é verdade, ninguém por mim. Aí o que acontece? Eu via, quando alguém falava, daí, dona Cida, como é que tá a vida e tal, assim. Daí ela falava, tá assim, tá assado, ela descrevia. Mas eu pensava, é digna da gente ter piedade. Mas eu não quero viver de piedade, eu quero encher a pança, eu quero sentar, comer legal. E não está acontecendo. Essas limitações que a gente tem, tá muito ruim. Esse é o meu diálogo interno, né? E parece que meus irmãos não tinham muita essa noção, mas daí eu me sentia como se eu fosse a locomotiva, que eu tinha que arrastar alguma coisa. Eu falava, mas sabe, é complicado, porque se trabalha ou estuda, como é que eu vou sozinho? Eu era menor de idade, eu não conversava muito, não pedia nada para minha mãe. Tem até uma curiosidade familiar que eu a chamo pelo nome. Desde quando eu comecei a falar, eu chamo de Dona Cida. Ela liga para mim e fala, fala assim, a Dona Cida. Olha que coisa, né? Aí tem gente que vai falar, é um bloqueio, é isso, é aquilo. Eu falo, não, eu gosto. Eu chamo assim e tenho imenso carinho e respeito por ela. E daí, como meus amigos passaram então a ser os adultos, que era muito alvo de bullying, e não que o bullying me incomodasse, mas a futilidade do bullying. Engraçado, porque a criança se ofende, eu não me ofendia. Só que eu ficava olhando assim, que esse idiota. Que não vai levar nada. Quer ganhar o quê com isso e tal? E daí alguns incentivavam ainda a brigar, briguei, bati, apanhei. Falava, sabe, que coisa chata. E daí conversava com os mais velhos, o cara, daí, tá estudando? Não tá estudando? Tá estudando? Tá estudando? Tá estudando? E a gente impressionante, né, Edivaldo, como o mais velho, ele quer sempre ajudar o mais novo. Ele sempre quer esticar a mão. E tem uma pessoa também, não me escapa, Cachorrão, meu amigo Cachorrão. Esse cara foi crucial. Quando eu montei o escritório, depois que eu já virei advogado, ele foi lá, falou assim, quero que você faça meu imposto de renda. Aí eu falei, você vai mentir? Você vai fazer o quê? Ele falou assim, nada. Imitar, eu vou repetir do ano passado. Eu falei, mas eu sou advogado? Ele falou assim, não, mas é tranquilo. Baixa e faz. Isso tem uns 10 anos. Aí ele queria que eu fizesse, porque o orgulho de ter me colocado na linha do saber. Eu falei assim, não, você vai fazer. Na época, o contador cobrava 30, 50 reais fazer uma declaração de imposto de renda. Ele pediu para eu fazer, levou todas as informações, a cópia do ano passado, acho no pendrive, e me deu 300 pila. Então, você vai fazer. Rapaz, aquilo me deixou, não pelo dinheiro, a representação. Sim, mas o cara acreditou. Acreditou em você. Ele morava num condomínio e a gente morava numa área de invasão. Muitos anos não teve água nem luz. Num outro momento a gente fala sobre isso, porque é muita história. Sim, vamos. Um barraco doado, entrava meio metro de água para dentro de casa. Quando começava a chover, ou a gente sentia que ia chover, botava 2, 3 tijolos aqui, 2, 3 ali, botava tábua pra gente andar dentro de casa. Não tinha banheiro. 8 anos sem banheiro. Então foi ali que eu tive aquele choque de realidade e eu não conhecia a vida externa. Primeira vez que eu fui na casa de alguém, depois do almoço, os caras colocaram um troço em cima da mesa e falaram que era sobremesa. Eu fiquei pensando na literalidade, né? Sobremesa. Realmente, ela tá sobre a mesa. Sobremesa? Falei, pô, mas que troço mais sem criatividade? Sobremesa, tá tudo sobre a mesa, né, cara? Boa. Acredita que daí que eu fui saber que as pessoas bem nascidas, ao meu ver, naquela época, os ricos, depois do almoço eles comiam um docinho, cara. E você comia docinho o dia inteiro na rua? Não, comia, você me desse, né? O que me desse, eu não sabia que tinha critério nem hora. Aí eu falo, eu sou um cara que não fui adestrado na igreja nem na escola. Então, qual que era o horário de comer? Quando tava com fome, o horário de dormir, a hora que deu sono. E foi assim, porque não ia pra aula. Ô, Edivaldo, você fala uma coisa pra nós, às vezes, muito interessante a respeito das necessidades do ser humano.
que é procriar, dormir e comer. Só. Só. O resto que move ele é quando ele sai da base da pirâmide de Maslow. Porque quando ele está só na necessidade fisiológica, o que é? Reproduzir, tem que estar bem nutrido e descansado. A construção social, a evolução veio, né, ditando as regras. E é engraçado, porque o único ser humano, o único ser vivo que constrói casa para outrem é o ser humano. E tem um monte pagando aluguel. O passarinho faz a casa para ele morar. Tatu cavoca lá e faz a dele. E assim vai. E o ser humano constrói para o outro. E às vezes ele morre sem ter uma casa para morar. Muita gente. Muita gente. Então, daí voltando para não perder o eixo, esse meu amigo cachorrão, eu era um cara muito proativo. Arrumei um trabalho, às vezes, também com Catarina, Ademir. Tava ele e a mulher dele puxando um saco de cimento, 50 quilos. Cada um pegava de um lado e levava no carro, ou guardava-se aonde lá. Aí eu cheguei lá, eu era um menino ainda, 12, 13 anos. Falei assim, rapaz, se você quiser liberar a tua patroa, eu te ajudo a carregar esse cimento aí. Ele, não precisa e tal. E é engraçado, né? Porque socialmente as pessoas têm essa. Eu também nunca consegui entender. Primeiro fala não, para depois falar sim. Eu chego na casa dos meus amigos, os caras falam assim, você quer comer? Eu falo, não precisa nem perguntar, bicho. Eu já ia perguntar, você quer comer? Cadê a mesa? Fala, bota esse troço aí. O que você gosta? Eu falo, gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Não sou ingrato. Eu lembro o dia que não tinha nada. Hoje eu gosto de tudo. Aí, cara... E eu já percebi que meus amigos, às vezes, chegam em casa e falam assim, você não quer tomar um café? Não precisa se incomodar. Eu falei assim, mas não é incômodo se eu estou te oferecendo? Se não quisesse que você tomasse café, eu não ia te oferecer. Eu tenho um pouco dessas dificuldades, porque comigo parece que é no seco, né? Não, então faz. Eu falei assim, tá vendo, seu boca murcha? Se tivesse falado antes, a gente já tava com o café pronto, né? Eu não tenho. Fica com chorumelo pra lá e pra cá, entendeu? Põe o café e vamos se alimentar. Tem até uma situação assim que em casa ocorre muito. Meus amigos e parentes, eu não sei, talvez sejam mais inteligentes que eu. Mas eles falam assim, quando a gente vai no aniversário, vai na casa de alguém, é bom a gente comer um pouco antes. Eu fico pensando, mas o cara me convidou para ir na casa dele. Certamente vai ter muita comida. Eu vou comer em casa para quê? Vou estragar, vou gastar meu apetite? Não, eu vou lá para comer. E quando eu era moleque, era uma agonia. Porque daí chega na casa dos parentes, primeiro tem que bater foto. E faz isso, faz aquilo, e aquela comida olhando para mim. Eu era criança, só vim para comer, eu não quero saber desse papo furado. Libera a comida. Aí depois de velho, você vai entender. Não, é o social. Os caras te seguram pela comida. Eles vão lá, enchem de comida e enchem teus olhos. E depois eles vão lá e enchem teu ouvido. Como é engraçado, né, cara? Que estratégia, né? Não, você vê? Enche a mesa de comida para encher teus olhos e daí eles enchem teu ouvido. Depois que encher o teu ouvido, você enche tua barriga. Que sacada, rapaz. Tem que escrever. Não, tá gravado. Tá gravado. Até eu vou ouvir isso depois. O Edivaldo, ele tem uma situação muito peculiar que quando a gente sai jantar, comer algo, e ele fala o seguinte, todo mundo preparado, vai iniciar a sessão mastigação. Todo mundo com o maxilar preparado. Aqueça bem o maxilar. Aqueça bem o maxilar. Todo mundo. Bacana é o seguinte, é igual a metáfora. Você está vendo dois terrenos. Um tem uma casa imensa, bonita, ajeitada, e o outro está baldio. Aí você escolhe. Baldio é limpo? Limpo, não tem ninguém lá dentro, tem nada e tal, tá aberto o terreno. Ou tem só o muro. Qual que você escolheria? Naturalmente. A casa, né? Tá pronto, né? É só entrar para dentro? E daí quem lhe concedeu esse pedido fala assim, mas você vai ter que fazer a tua. Aí que está o problema, você vai ter que desconstruir para depois construir. Quem pegou o terreno limpo constrói do jeito que ele quer. E é um trabalho só. Então eu penso, há muitos anos eu penso assim, na minha vida. Porque a pessoa que vai para a escola, que ela escuta, você não tem escolha. Te põe na escola, te põe na igreja, qualquer uma que seja. E a família te conduz. Se você em algum momento achar que todos aqueles valores não lhe servem, você vai ter que desinstalar os drivers mentais e instalar novos. E dá dois trabalhos. E dá dois trabalhos, um de desfazer e outro para fazer, né? E como eu tive essas peculiaridades infantis, eu acabei criando algumas estratégias, alguns pensamentos que durante muitos anos eu não dividia com ninguém. E hoje eu faço esses paralelos. Então, mas era tudo lei de sobrevivência. É lei da sobrevivência. Então eu tenho algumas ideias assim e eu me divirto com isso. Porque daí quando eu aprendi a ler, então eu aprendi a ler sozinho. Aprendi a fazer umas contas também sozinho. Aí quando eu fui me alfabetizar, eu fui para a escola e me matriculei, tinha 17 anos.
apostava no boteco, jogava sinuca desde 9, 10 anos. Giraia, rapaz. Então você é bom na sinuca. Só vou matar de descosta. Essa aqui é só pra ganhar a coxinha do menino. Eu apostava a coxinha, os caras gostavam, porque falavam, pô, que moleque, né, bicho? Em São Paulo é moleque, aqui é piá. Piá. Aí, ô pivete. E daí eles pagavam, tinha lá umas rodinhas que eles faziam em sambinha e tal. Eu acho que eu não cantava lufas, não canto até hoje, mas era tão pequeno, magricelo, cabeçudo, né, cara? Que os caras falavam assim, desdentado. Sem dente ainda, né? Devia ser atração, né, cara? Eu acho que pra me zoar. Eu não captava muito a ironia, até hoje tem essa dificuldade. Os caras falavam assim, canta uma música aí que eu pago. Lá é a tubaína. Pago a tubaína e um doce. Ah, mas pá, já cantava uma musiquinha lá, meu Deus do céu. Agora, eu fico imaginando o piá sem o dente cantando a musiquinha e os caras lutando, os caras do boteco fazendo bullying. Fazendo bullying, mas. E você só quer saber da comida. Só quero a comida. É igual aquela historinha do cara que dava moeda pro doido. Todo dia lá dava uma moeda. O cara tinha uma moeda, eu não me lembro o valor, mas é uma história assim que chama uma reflexão. A moeda de R$1 e a moeda de 50 centavos. E ele era conhecido como sendo meio retardado. O rótulo que eu tive por muitos anos na família. Aí falava assim, qual que você prefere? A de 50 centavos de R$1? Dele é de 50 centavos. E todo dia ele pegava, ia lá, comprava uma coisinha e comia. Ia no bar no outro dia e tal. Aí um dia o cara falou assim, pô, você é bobo, cara. Eles te perguntam se você quer de 50 de R$1. R$1 vale mais. Eu assim, vale mais. Só que o dia que eu pegar de R$1, eles nunca mais vão me oferecer nem de 50. Quem é o bobo? Quem é o bobo? É igual a historinha lá, chega no bar, o pivetinho, o favelento, olha lá e fala assim, quanto que é esse doce aqui, tio? 50 centavos. Daí ele olha pra mão assim, cabisbaixo, triste. Fala assim, não, o doce é R$1. Aí ele olha e fala assim, você não vai por 50 centavos? Aí o cara fica com dó e fala assim, faço. Então me dá 2. Então você vai sendo moldado mais ou menos nesse mundinho. Nesse mundo. Aí, então, é uma bolha, né? É uma bolha. Se você protege demais, quando você vai na academia, você está levantando lá um supino, 100 quilos, 80 quilos, sei lá quantos quilos. Aí digamos que a tua mãe está junto para te proteger. Ai, Ricardinho, tem uma dó dele. E digamos que ela é forte, né? Porque ela já foi muito mais forte que você. E ela vai lá e tira o peso para você. Fala assim, eu vou te ajudar. Ela faz uma remada, igual a gente vê na academia. Vai ter resultado? Nenhum. Aí você pega lá teu filho, leva na escola, nunca andou a pé. Aí chega na hora da comida, tem 20 opções. Como é que você vai se indignar dele escolher? Rapaz, a vida para alguns é muito mais dura do que para outros. Mas isso é interessante, porque se você está sofrendo mais, você aprende a ser mais grato e tudo mais, aquilo tudo que você consegue é gratificante. E hoje nós temos um monte de gente aí que está com problema de depressão e tudo o quê. É uma questão de saúde pública, inclusive, porque são dados alarmantes. Mas o que acontece? A pessoa vai ali, cresce o lar todo harmônico, tranquilo, não sei o quê. Ele se sente na obrigação de produzir muito. Eu, se estivesse trabalhando de empregado e tivesse estudado até a 2ª, 3ª série, estaria melhor do que meu pai, minha mãe, meus avós. Eles já iam olhar para mim e me chamar de doutor. O doutor Edivaldo estudou até a 5ª série de grupo, como eles diziam antigamente, porque eles não estudaram nada. Eles não tiveram nada. Agora você pega o menino que nasce, o pai ganha X salários por mês, a empregada faz o café da manhã dele, leva não sei o quê. Olha a régua desse moleque. Se ele ganhar menos de 100k por mês, ele está pior do que o pai dele. E ele fica naquela pira, porque a gente sabe como é a vida. Ou seja, se ele ganhar 50 mil e o pai dele ganha 100, ele se sente mal. Nem isso, né? A gente vê muitos filhos morando na casa dos pais. Adolescente de 40 anos, 50? Não, de 30, de 35, de 40, de 50 anos. Quantos adolescentes até 50 anos moram na casa do pai? Não teve coragem de sair pra rua? Não teve, porque quando você não tem escolha, porque, né? Eu entendo que até a personalidade do cara tá moldada a ser submisso ao pai para falar para a sociedade que não é que ele não venceu, é que o pai dele dá condição para ele. É engraçado, né? Não, é um parâmetro. E interessante. Então, aí eu fui para a escola. Lembro até hoje. Professora Leia. Vou revelar meu segredo, professora. Agora eu não corro nenhum risco. 17 anos, mijando na cama.
2 dentes ausentes. E pior, que na porta da frente aqui, né? Terrível. Mas os meus parâmetros não eram também dos melhores, né? Porque eu vivia recluso ali naquele Sim, pequeno você tava mundo. naquela bolha. Tava naquele pequeno mundo. Aí eu falei, não, a partir de hoje, desculpa pra mim, não enche a barriga. E só a minha força de trabalho não está sendo suficiente para ajudar meus irmãos. Eu ganho dinheiro quando eu guardo um pouquinho e falo, vou comprar um sapato, não sei o que, acabou o gás. Caraca. Aí todo mundo ia ficar triste, né? Pô, não, faz ficar. Ele comprou o sapato e faltou gás em casa para comer. Não, mas eu ficava feliz, porque eu falava assim, meu Deus do céu, obrigado. Agora nós temos até botijão de gás e fogão, porque poderia ser a lenha, né? Tá vendo como é que é o parâmetro? Verdade. O cara que tá vindo de cima, vou pegar meu dinheiro, vou comprar gás. Eu falei assim, não, que beleza, vamos comprar um gás. O problema é que vamos cozinhar o quê? Porque daí foi tudo dinheiro. E assim foi, mas daí eu e meu irmão pega daqui, pega dali, construí uma casa. Eu comprando o material, chegava em casa com 5, com 10, com 15, corria lá no material de construção, trazia. E, Paulo, ele trabalhou muito mais que eu. Porque eu trabalhava à noite, chegava de manhã, trabalhava num bar. Ali eu conheci boa música, boa comida, boa gente. E ali, rapaz, já me apresentaram um cara que na época chamava de protético. Aí fui lá e fiz um dente. Era emprestado, né? Porque não era original. Mas daí, rapaz do céu, já fiquei... A personalidade do peão muda, né? Não, fiquei uns 10% mais feliz. Minha mãe que falava. Assim, quando acontece uma coisa muito boa com você, você fica do mesmo jeito. Ganhava presente, coisa rara, né? Falava assim, fulano e tal, trouxe um presente pra você. Tá bom. Pois eu olho. Meu filho mais velho, mesma coisa. Vai lá dar um presente, trouxe pra você, não sei o que, obrigado, deixa aqui, depois eu olho. Então era engraçado, eu percebia também que no momento de alegria eu não era muito alegre. No momento de tristeza também não era muito triste. Eu era um cara equilibrado. Isso é muito interessante, né? É interessante, porque socialmente a maioria das pessoas não conseguem. Não, elas ter esse oscilam. domínio das emoções. Elas oscilam bastante. Eu não esquentava a cabeça, não. Eu falava assim, fulano morreu. Tá bom. O que podemos fazer sobre isso? Nada. Então, eu vou te contar uma coisa. Nem me conte. Não estou interessado. E daí eu vi que eu não era uma pessoa também muito inteligente, aos parâmetros da época. Eles falavam que eu tinha um retardo. E eu chancelava isso com alguns hábitos. Um deles era assistir a televisão sem volume. Era muito legal. Você viu o Chaplin ali? Não, eu olhava assim a TV, os caras conversando. Eu falava, pô, que voz chata. E daí se você assistir 2, 3, 4 filmes, é a mesma voz. Daí eu falei, eu vou só ver essa imagem aí e vou montar a história na minha cabeça. Aí quando todo mundo saía de casa, tinha lá, aí começou a chegar, né? Ficamos mais playboy. Tinha luz em casa. Daí ligava a televisão lá, a válvula ainda. Aquele troço que o rico vai jogar fora, fica com dó. Mas eu não vou jogar fora, vou pegar um trouxa e vender barato. Meu pai, na época, tomava uma, né, cara? Daí falava, essa é a bola da vez, eu vou vender pra ele. Chegava em casa, minha mãe virava numa abelha. Pagou quanto esse troço aí? Meu Deus do céu. Um carrinho de mão de dinheiro. Mas, sei lá, pra que comprava aquele troço também, porque não durava muito. Daí já trocava em outra coisa e tal. Então era assim, graças a Deus que não tinha TV, porque, meu Deus do céu, outro troço xarope, eu não gostava. Aí fui, né, a revelação da professora Leia. Cheguei lá, professora Leia e professora Cecília. Eu cheguei lá e falei, olha, professora, eu iniciei algumas falas falando assim, já desde criança. Eu preciso lhe contar um segredo. Daí lá, o que é? Ali eu me senti moleque, porque todo mundo tinha 40, 50, 120 anos. Meu Deus do céu, era só idoso. Mobralzão. Falei assim, é o seguinte. Eu tenho 17 anos. Não falei a idade. Eu falei, eu sou analfabeto. Preciso estudar. Me matricularam em São Paulo, depois me matricularam aqui, mas não tem documento disso, não tem nada e eu também não sei da primeira série. Pouco vai adiantar. Daí ela falou, preenche aqui. Tic, preenchi. Daí ela falou, é o seguinte, aqui nós temos um fluxo que é de primeira e segunda série, outra de terceira e quarta. E daí você vai fazer uma provinha, se você conseguir responder essas questões, aí você fica com a turma da terceira e da quarta série. Daí eu fui. Algumas coisas ali eu já sabia. Rapaz, eu vi um problema matemático ali que travou. E não é porque eu não sabia fazer a conta. Se me perguntasse os números, eu saberia. Mas é que tinha uns desenhos. E esse desenho eu não sabia o que era.
Descobri depois que era raiz quadrada. Daí eu falei assim, professora, e não era mentira essa parte. Falei, professora, eu ajudo a temperar umas carnes na sexta-feira de noite, passar no boteco lá, sábado de manhã. E isso é muito importante na minha vida porque eu ganho uns pedaços de carne lá para levar para meus irmãos. Então, eu posso resolver isso aí na segunda-feira? Ela falou, pode. Saí de lá, meu Deus do céu. Falei, ai, que beleza. Quando eu virei a esquina, já peguei um papel lá e falei, eu vou anotar isso aqui para não esquecer. Copiei. Tic, 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 eu não sabia o que era. Cara do céu, que loucura. Cheguei em casa, tava meu primo. Lembra disso, seu Zé? Eu falei, que diacho é isso aqui? Daí ele falou assim, rapaz, isso aqui é uma raiz quadrada, você divide e tal. Eu falei, não acredito, que é isso? Eu falei assim, Ele não me falou? Montou aqui, não sei o que. Eu falei, somebody love, dá vontade de voltar na mesma hora, né? Eu falei assim, não, mas eu vou lá mexer na carne, segunda-feira eu volto. A ansiedade era grande, eu falei assim, vou começar a estudar. Trazia mais felicidade do que ganhar um presente. Talvez eu tenha uma refeição garantida de segunda a sexta. Não, a sopa, um canecão, sei lá o quê. Mas de noite não tinha nada. Só de manhã? Só no regular. No Mobral não tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Que Deus tenha piedade da minha alma. Eu não alimentava a pança, alimentava a mente, tava tudo certo. Aí eu cheguei lá na segunda-feira e falei assim, professora, lança o papel que eu vou terminar hoje mesmo. Aí ela me deu o papel, aí enroscamos numa curva lá também. Ela falou assim, tudo certinho, Divaldo, agora eu preciso de uma cópia do teu documento, não sei o quê. Daí eu não sei se eu tinha RG, registro de nascimento, alguma coisa. Ela olhou assim, falou assim, aqui é a tua assinatura e aqui é a assinatura do responsável, porque o registro é menor. E daí eu tenho essa forma reta e direta de comunicação. Falei, professora Leia, está escrito aqui, responsável. Se tivesse alguém responsável por mim, seria analfabeto aos 17 anos. Então eu vou te pedir um favor, se a senhora puder, assina aí para mim. Ela falou, mas é que eu não posso, o responsável é o pai ou a mãe. Eu falei, então, vou para a estatística, mais um analfabeto. Não vou falar com meu pai e nem com a minha mãe. Inclusive, a gente nem tinha uma comunicação muito reta. Ela falou assim, não poderia, não sei o que e tal, mas vou fazer. Mas só que daí ela fez, por quê? Tem uma situação ali. Foi mais ou menos de agosto até dezembro. Aquilo ali era como se fosse um pré-vestibular. Daí fazia uma prova no instituto. E se fosse aprovado, já pegava o certificado de quarta série. Então, de primeira a quarta série, eu matei ali. Daí eu fiquei de agosto até novembro, dezembro, aí teve aquela provinha do exame de equivalência e eu passei a caneta. E fui lá, aí já estava na quinta série, já não era mais um analfa. Aí o cara que me ajudou a reconstituir o meu sorriso defeituoso. O protético? O protético não, o cara que me indicou o protético. Do bar. Tinha um bar, daí ele falou assim, é o seguinte, a Adriana tá a fim de voltar a estudar, é a esposa dele. Ele, cara, meu Deus do céu, Lúcio, já não está entre nós fisicamente, mas a presença dele para mim será eterna enquanto eu viver. Eu era piazão, a esposa dele tinha uns 20 alguma coisa, e ele já tinha uns 30, sei lá. Não era muita diferença entre os dois lá. Mas daí ele falou para mim, falou assim, a Adriana quer ir, mas ela não gosta de ir sozinha e tal, porque tinha que passar a favela, né? O lugar que eu tenho o maior orgulho, mas era assim que era falado. Tinha um bar, um condomínio do lado, e do outro lado era a área de invasão. Era um campinho de futebol que foi invadido e feito as casas lá. E também tem um colega meu, Paulo, descobri depois de muito tempo, que ele cedeu o terreno. Ele invadiu, era dele, ele era solteiro. E viu minha mãe com 5 filhos na sarjeta, que a gente tinha sido despejado, estava morando na associação de moradores. E cedeu o espaço para ela. Daí os irmãos da igreja que ela frequentava foram lá e fizeram a casa. Por isso que não tinha banheiro, foi feita a toque de caixa. Caramba! E ficou mais baixo que a rua, então entrava água. Lá não tinha piso nem nada, mas agradeço imensamente a todas as pessoas envolvidas, porque aquilo ali que salvou nossa vida durante uns 7, 8 anos, que foi desde quando eu era um pouco menor do que esse episódio, até lá pelos 19, 20, que foi quando a gente construiu. Eu e meu irmão. Pretão, era nós. Aí, assim foi, rapaz. E é engraçado que daí eu percebi, hoje eu percebo isso, que meus amigos, meus irmãos que ficaram na metade do caminho, ou não iniciaram o estudo, se dão em razão de alguma coisa que eles tinham e eu não. Que foi uma desvantagem para eles, eu vejo assim. Que era a inibição, a vergonha.
Aí meu irmão mais velho falou assim, não vou estudar, eu tô velho. Enquanto eu tiver coragem de trabalhar e tal, e parece que era até... Mas como eu não captava a ironia, eu queria dizer, eu trabalho, você que é vadio, vá estudar, né? Mas ele não falava assim, só falava, enquanto eu tiver coragem de trabalhar, e eu ficava pensando assim, mas eu também tenho coragem de trabalhar, mas tenho coragem de trabalhar e tenho coragem de estudar. Mas confesso que não é fácil. Desdentado, 17 anos na primeira série. Meu amigo era embaçado. Forte. Algumas vezes eu pegava um chiclete, mascava até ele ficar esbranquiçado. E daí fazia 2 dentes e colocava no buraco ali para ver como é que ficaria se eu tivesse dente. Acredita nisso? Acredito. Aí depois que eu fiz isso, eu comecei a trabalhar, aí fui no dentista, aí fizeram lá um exame, eu tinha o canino. Como quebraram os da frente, o de leite não caiu, um deles da lateral. O canino de leite ficou ali. E daí o permanente ficou lá em cima, daí eu puxei no lugar. Um protético também, vai um abraço, doutor Écio. Grande profissional, meu Deus do céu, tratou mais do que um dente ausente, tratou uma mente. Me tratou com todo o amor e carinho da profissão, que é o que eu faço hoje pelos meus clientes. Aí foi lá, rapaz, mas era doído. Arrastavam uma tonelada nas costas. A dor de deixar meus irmãos menores, a situação complicada, ter que ir para a escola, voltar tarde. E quando eu chegava no bar, meu Deus do céu, 2 pratos de comida, coisa que não acontecia na minha casa. O Lúcio. Um prato de comida feitinho para a mulher dele e um para mim. E ela desistiu. Fiquei com vergonha de pedir a passagem pro cara, né? Porque ele pagava. Pobre não tem cômico o negócio, pobre não tem um minuto de sossego, né, cara? Já vem uma paulada. Mas eu falei assim, quando eu era criança, eu já tinha a percepção de que Deus me presenteou com o cérebro. Ele não podia ficar parado. Ele falou assim, me presenteou também com as pernas. Saí ali do Fazendinha e ia até o Gabriela Mistral, a pé. Mas enquanto era pobre, porque depois eu fiquei rico e comprei uma bicicleta. Aí sim. A bicicleta, deixa eu lhe contar o estado da bicicleta, que um dia andando, quebrou um lado do guidão. Aí você caiu? Ou segurou só? Não, caí, né? Deu uma lixada. Aí tem até um comediante ali que fala assim, eu acho que é o Joseph Klimber. Qualquer um poderia se desanimar, mas não ele, Joseph Klimber. Boa. Perto do serviço lá, indo pro Corujão, nem tem mais, na Vila Isabel. Mas, rapaz, Deus dá o frio conforme o cobertorzinho do cara. Quando eu olhei pro lado do serviço que eu cheguei, me arrastando, o que tinha lá? Nossa Senhora, parece que eu tô vendo. Era uma mesa jogada no lixo e umas cadeiras. E era o pé que eles chamam, tem um nome, né? Pé agulha, sei lá o quê. Ele vai afinando. Ah, aquelas mesas que o pé vai afinando de ferro? Mas não, esse era da cadeira. Tinha uma cadeirona bonita daquela, só que já tava podre lá no lixo. Eu falei, meu Deus do céu, achei o guidão. Arranquei o pé da cadeira, meu amigo. E já encaixou ali na bengala. Fiquei o pé de cadeira e o resto do guidão. Mas agora eu não ando a pé. Mas não durou muito tempo também. Mas andava a pé. Saí do Fazendinha e a pé no Gabriela Mistral, escola onde eu estudei de 5ª a 8ª série. Dali eu ia a pé até o Bar do Hermes. Você trabalhou no Bar do Hermes também? Trabalhei no Bar do Hermes. Aquele bar de rock? 2 anos. Tocava uns blues, umas coisas lá. Conheci Luiz Alceu, que Deus o tenha. Não, esse tipo de coisa, acho que ninguém brinca. E um colega meu falou que ele tinha falecido e tal. Meu Deus, a gente tinha umas rusgas, não sei o quê, mas era uma pessoa que me ensinou demais, rapaz. Não me ensinou, na verdade não me ensinou nada. Ele era uma pessoa boa. E ele virou exemplo. Inclusive coloquei na minha monografia do direito. Agradeço as boas e as más. Aos bons e maus exemplos, ou às boas e más pessoas. Um a ser evitado, né? Um a ser seguido e outro a ser evitado. E quando eu falei sobre isso, eu me lembrei de muitas pessoas que ficaram pelo caminho por ter feito escolhas erradas e muitos que ainda vivem para mim, porque tem aquele troço que toda criança tem um amigo imaginário, né? Tem. Eu tenho um monte. E vive comigo até hoje.
Então eu sempre tenho lá, eu vou buscar na minha mente, falo assim, nossa, como agiria fulano de tal, alguns tios, Aqueles moldes, né? aqueles modos, falo assim, como se comportaria a pessoa em tal lugar. Ele daria a vez, ele se aproveitaria porque ele tem Ele pegaria a mistura a mais e não deixaria pro o próximo. próximo, tudo isso. Então a gente vai. Aí você tem uma lupa para enxergar as coisas boas e as más. E o desperdício de energia é o mesmo. Eu digo que a gente tem condições de olhar na sociedade com uma lupa cada ser humano, cada família, cada local de trabalho. E você tirar o melhor daquilo para a tua vida, e o que for ruim, você não utiliza, só saiba que é ruim. Mas o que for bom, Tenha como você parâmetro, né? tenha como parâmetro. Aí então, de quinta a oitava no Gabriela. Aí, rapaz, fiquei ali, estudei. Agradeço muito, né, ao Lúcio por esse start, mas a partir dali eu comecei a estudar, só que chegou uma hora, parei. Mesma coisa. Trabalho, não sei o quê. E ali, para fazer esses 2 anos de Mobral, foi um caos. E eu também tinha uma outra peculiaridade, quem estudou comigo sabe, que eu nunca anotei, nunca levei caderno. E ainda brincava com eles. Edivaldo, antes de você falar essa parte, você fazia isso no Obral também ou só na faculdade você fazia isso? Não, no geral. Eu até, por imitação, comecei a levar uma bolsa. Só que daí não tinha muita utilidade. Nem a bolsa, nem caderno. Eu falava, para que serve esse troço? E daí lembra que eu brincava com meus amigos quando eu era criança? Eu falava, estou aqui brincando com o presente que Deus me deu? Com o seu cérebro. Com o meu cérebro. Na escola era a mesma coisa. Você não trouxe nada? Eu falei, trouxe o meu cérebro. Porque eu lembro que a gente tem alguns amigos advogados em comum e o pessoal que se formou com você às vezes brinca, né? Fala, não, o Edivaldo ia pra faculdade e não levava nada. Ele não levava caderno, não levava lápis, caneta, ele sentava lá. Quando ele não dormia e que ele estava cansado por causa do trabalho dele, ele prestava atenção na aula, conversava, ia lá, tirava nota e nunca precisou levar nada para anotar. E daí eu até me rendeu um apelido, Osmose. Boa. Na faculdade, Osmose. E quando eu fiz educação física, e é engraçado, né? Algumas pessoas marcam a vida da gente. Tinha um caboclo que era um paquera, um namorado da minha prima. Isso eu tinha lá uns 18 anos. Já estava com um sorriso Colgate. Aí um dia ele foi lá, eu não sei por que motivo, ele falou, pô, mas você tá meio derrubado, você precisava ir pra academia, rapaz, fazer um exercício, sei o quê. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 18. Tava no bar do Hermes trabalhando. E daí, mas só que ele né, baixinho, pançudo. Daí, mas eu não me liguei que pudesse estar me zoando, né? Mas eu falei, é verdade, né? Eu acho que eu vou pra academia. Dica boa, né? E não parei mais. Aí comecei a ir pra academia, daí lá, pô, você gosta de atividade física e tal, vou fazer educação física. Comecei em 2001. Não terminei até hoje. Mas tô lá, firme e forte, cara. Parei. Por quê? Você vai na academia, você tem todo um hábito físico, né? Não, agora falta estágio, umas horas complementares, coisa assim. Porque daí quando eu tava fazendo educação física, faltou dinheiro. Ali também, nossa, na Uni Andrade, 10, 12 quilômetros. Alguns episódios precisei ir a pé. Tem uma pessoa também que me marcou bastante, me dava carona até um pedaço e dali eu puxava o resto na perna, que é Petra Schuster. Grande ser humano, meu Deus do céu, ó. Um beijo, mulher de Deus. Minha vizinha hoje, a gente mora numa quadra, 2, diferença. Aí fui ali e comecei. Aí o professor André Caprar, hoje é professor da Federal, ele fez um júri simulado. Eu não me lembro se eu tinha que defender, acusar de alguém, mas eu era advogado. Isso dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Eu acho que eu tinha que defender, porque eu não acredito que simularia um júri com um assistente de acusação, né? O molde normal, normalmente, o normal de sempre é promotor, juiz e o advogado. E daí tinha um colega nosso lá, capoeirista, apelido dele Corujinha. O Corujinha era testemunha, coitado do Corujinha. E eu era advogado, e ele não podia nem concordar e nem discordar. Aí eu fui lá e eu tinha a tese, né? Me deram a tese. Falei assim, Edivaldo, você vai lá e fala com a testemunha, você tem que convencer ele. Mas a gente ficou sabendo das combinas depois, né?
o professor falou que não era para ele concordar. Aí eu fui lá, rapaz, o homem quase chorou. Você contou 2, 3 histórias da sua vida? Não, ele me passou a história, falou assim, ó, a história é assim, era sobre aborto, eu não me lembro se eu tinha que defender ou não. Cheguei e falei assim, vou falar com você, jurado, porque daí me ensinaram como falaria lá naquela ocasião. Isso na aula de psicologia dentro do curso de educação física. Nada com direito? Nada com direito. Até então os caras tinham me convencido de que eu tinha que treinar. Eu treinava. Ia pra academia, puxava peso, fazia estágio na academia, andava a pé igual um louco, comia uns 3 quilos por dia, porque disse que era assim que funcionava. Aí chegou lá, ora, brutamonte, daí me passaram o script, eu falei assim, Corujinha, hoje eu falo com você, rapaz. E eu só quero que você seja sereno, de mente e coração. E tente captar a dor de quem está passando por uma situação dessa. E daí eu fui. Falei assim, agora eu só preciso saber o seguinte. Duvido que você vai discordar de uma situação dessa. E eu sei que daí, eu falo assim, então você não acredita que tem que ser assim? Ele fala, hã? O professor falou assim, vamos parar tudo, ô Corujinha. Falou o nome dele, né? Sim. Corujinha. Falou assim, eu falei que não era pra você concordar com o homem, rapaz, nem discordar. Daí os caras começaram assim, me colocaram um apelido também. Onde eu vou, eu ganhei um apelido. Aí eu conversando com meus colegas ali da sala, falei assim, rapaz, nós temos uma diferença grande. Porque tudo acontece um crime, isso também ajuda a formar a minha luta diária, porque falava assim, nossa, o cara foi lá e deu um tiro, não sei o quê, e matou o semelhante. Aí eu ficava pensando, qual a semelhança? A gente não tem tantos semelhantes assim, se for olhar pelo lado da crítica social. Semelhante, alguém que já nasce usufruindo de uma vida tranquila e tal, não sei o quê, e um outro que vem de uma outra realidade. Não é semelhante. Não tem, né? E eu levantava essa lebre, né, cara? Cada caso é um caso, mas eu falava assim, semelhante é difícil. Eu falava assim, daí brincando. Eu falava assim, semelhante que se o cara for bem nascido em uma família tranquila, no meio urbano, e o nome dele for Antônio, o chamarão de Tony. Toninho. Mas se for filho de um pobre pedreiro, lá na favela, ou lá no meio do mato, é Tonho. Os caras, e eu era grande, Tonhão. Daí ficou. Assim, você nasceu onde? Eu falei assim, precisa falar? Então você é o Tonhão. E daí ficou Tonhão. Aí é o seguinte, né, cara? Aí ficou, depois desse episódio na faculdade, os caras assim, pô, Tonhão, você se daria bem como advogado, bicho. Você disfarça bem, você mente bem, né? Eu falei, porra, criar por aí, né? um drive na tua mente. Daí instalaram mais um drive. Aí pestou a lagartixa. Então foi ali que você entrou na faculdade de Direito. Já não tinha dinheiro para pagar a faculdade de Educação Física. Vamos parar então. Já tinha sido convidado a sair mesmo, as 2 cervejas, estava assistindo aula sem pagar a mensalidade, não tinha nome na chamada. Eu falei assim, o que eu vou fazer, né, cara? E a quebradeira reinava. Eu falei assim, já que não me quer aqui, né, eu paguei 5, 6 meses e estudei até o 3º ano. E renegociei, não sei o quê, porque eu tinha vontade de estudar, tinha, sério. Por isso que eu te falo, semelhante, graças ao bom Criador, que eu tinha essa dificuldade de captar ali o bullying, as ironias, não sei o quê, porque senão eu tinha desistido. Igual desistiram meus amigos, né, cara? Ô, Edivaldo, você me fez eu lembrar de um episódio da minha vida, quando você falou agora que se renegociou. Eu fiz faculdade de Direito e chegou no final do 1º ano, eu paguei a matrícula. E daí, paguei janeiro para entrar, daí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Chegou em outubro e eu não conseguia, porque daí fazia um bico, ajudava ali, se virava e tal, e aquela dificuldade, né? E daí eu falei, e agora? Vou parar de novo, porque eu já tinha feito antes e parei, porque faltou dinheiro também. Daí depois eu voltei e eu chamei um amigo meu e falei, cara, vamos fazer uma festa? Daí nós criamos uma festa com bebida à vontade, tudo por consignação. Dobramos todo mundo na conversa que a gente conseguiria fazer a festa. Alguns ingressos a gente vendeu antes e fizemos a festa. Foi um sucesso. Conseguimos a grana, eu paguei a faculdade inteira e adiantei o final do ano ainda para fazer. Eu tinha dinheiro para fazer a matrícula pós-semana. Empreendedor? Que loucura, cara.
Tava escrito Nem que lembrava. seria um advogado. Ó. Viu? Nem Viu? lembrava disso aí. Já recuperamos um drive. E daí é o seguinte, eu falei assim, não, ali os caras... E é engraçado que parece o Fantástico Mundo de Bob. Quando vinha assim, alguém me dava uma sugestão, eu ficava pensando. Aí eu falei assim, advogado. Aí aquele troço não me saía da cabeça. Eu falei, pô, advogado é legal. E eu me lembro que eu trabalhava de orelha. O que é orelha? Orelha seca. Orelha seca. É orelha seca, né? Aí Não é orelha, é não, orelha. Não é orelha. É porque o orelha seca é o cara sem instrução. Tem um monte de... Uma vez lá no bar do Aquele Hermes... é o João. Aquele é um João. É o João, não é João, é o João, né? É o João. Uma vez lá no bar do Hermes, o cara levou um caderno sobre gírias. E ele foi um piazinho, pelo jeito, desmamado na garapa. Eu já tinha uma certa idade assim, mas era igual piada de prédio. E daí ele falou assim, comprei um livro aqui que fala sobre as gírias. As gírias que o pessoal fala aí na periferia, tá tudo errado. E eu não sei se tinha essa, mas, por exemplo, orelha seca é quem fala certo, orelha seca. Se nasceu no submundo, é uma linguagem paralela, marginalizada, não é a mesma coisa. Daí tá querendo, né, misturar uma coisa com a outra, não tem nada a ver. O significado é diferente. É diferente. Daí ele falou assim, é igual, ele estava falando que é um pleonasmo, o sai fora. Que o certo é o cai fora. Né? Porque cair do verbo cair, fora. Eu falei, meu amigo, eu era o... Você tá em outro mundo. Eu era o barman, o garçom, o faz tudo lá, né? Mas, meu amigo, você tem que entender o seguinte, que não tem essa formatação. A partir do momento que entrou no vernáculo e tal, você tem uma alteração, mas isso é lá, da quebrada que inventaram. Então, você quer que o cara pegue uma regra... A sintaxe e tudo mais do português para trazer para dentro de uma gíria que nasceu no submundo onde, em tese, o cara não foi instruído. Não faz muito sentido. Não faz. Mas eu tinha essa visão, né? E eu achava legal. E daí ali eu aprendi muito sobre a retórica. E desde quando eu aprendi a ler, tem um colega lá também que uma vez ele ia doar uma biblioteca e por meu intermédio, eu falei, deixa eu ler esse troço. Eu li muitos clássicos e não sei o quê. E tem algum clássico que você gostou bastante? Meu Deus do céu, tem vários. O Franz Kafka. Você gosta de Kafka? Gosto do Kafka, li alguns do Kafka. Era meu companheiro, porque veja só, eu não tinha distração, não tinha a TV à minha disposição, um quarto só para mim, um videogame, um copo de Nescau, igual a molecada faz, de 800 ml, bebe e enfia embaixo da cama. Eu não tinha nem a cama. Não tinha nem a cama, rapaz. Daí é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajeitar, vou me albergar aqui e vou ler. E lia na luz de vela. Acendia uma velinha ali e ficava, a galera toda de boa. E eu tinha o fator que me ajudava muito, que eu mijava na cama. Tinha que ficar longe de mim, né? Ninguém dormia com você? Não, daí minha mãe fazia uma cama para dois, ela se aninhava em outro canto e eu ficava ali no paralelo. Aí eu botava alguma coisa para proteger a aresta da luz. Para não ir para eles? Para não ir para eles e eu estava ali. E sempre pensando, estou me divertindo com o quê? Com o cérebro. E daí eu li Kafka, Nietzsche, Augusto Conte. Tudo que aparecia lá. Livro de vestibular. Daí não interessava mais aos bens-nascidos. Estava fazendo lá nos colégios da época, não sei o quê. E resquício do tempo que eu catava, o reciclável. Daí antes de jogar para dentro do carrinho, eu passava o olho. Eu lia. Gabi, minha irmã do coração, me deu muitos livros. Eu li aquilo ali, me ajudou bastante. Aí é o seguinte, então essa indução foi acontecendo. Aí eu fui pro direito. Em 2004 fiz um concurso, um colega meu falou, vai ter um concurso. E você já tinha saído do Mobral, você já tinha formado, Sim, você já tinha conseguido essa parte do colégio para poder entrar no vestibular. Tinha feito o primeiro grau da época, não sei se tem esse nome ainda, né? Agora é o básico, o médio, mas eu tinha feito até a 8ª série. Aí conheci, lá por 98, 99, a mãe do meu filho, mais velho, Simone. Daí ela me falou uma coisa que mudou minha vida, rapaz. Eu nunca tinha escutado aquilo de maneira tão límpida e transparente. Ela falou, você é um homem inteligente. Aí eu olhei. Falei, eu inteligente? Pobre, quebrado, andando a pé, virado no que é aquilo. Me ajeitei mais ou menos aquele dia que eu fui em tal lugar e te encontrei, né? Um case de sucesso.
Mas tirando isso, o que tem de inteligente, mulher? Vendedor de hora de trabalho. Eu falei assim, não, mas não é assim, não enxerga dessa maneira e tal, e tal. E eu tinha esse ostracismo, né? Segurava pra mim ali. E por isso que eu falo, um ou outro que conseguia abrir a concha, recebia o que eu tinha. De melhor e de pior. Porque pra mim não fazia muita diferença. Eu falava, nu e cru. Eu falei assim, não, veja só. Você tem uma história sofrida. Eu falei assim, mas na favela todo mundo tem história sofrida. Eu falei assim, não, mas o que eu quero dizer é que você tentou, veja só, tem teus irmãos não estudaram. Tem um monte de gente que está lá, está envolvido na droga e tal. Daí eu parei para analisar isso também, porque não fazia diferença. O cara usa uma droga, faz isso, faz aquilo, mas tudo era meus irmãos de criação e de coração, e não sei o quê. Então você acaba não vendo o defeito. É igual a mãe que ama os filhos, né, cara? E aí eu comecei a analisar, eu falei assim, o fulano de tal, ele é uma pessoa boa, mas chega no final de semana, o sobejo do dinheiro vira cachaça. E ele não estuda, assim. Eu falei, sabe que se o conceito de inteligência foi esse, eu acho que eu sou um pouco inteligente, então. Aí eu falei assim, não, você é um cara inteligente. Aí eu falei, então eu vou E você vê, né, fazer o que com isso? Daí vocês têm que estudar. Aí eu falei, então tá bom, vou terminar o segundo grau. Aí você, faz o segundo grau. Aí eu falei, foi lá e instalou o driver, o segundo grau. Eu falei, como é que eu vou fazer o segundo grau no menor tempo possível da galáxia, né? Eu fui naqueles Cebeja, EJA, cacei um, cacei outro. Olha, não quero mentir pra você, mas acho que uns 8, 10, 12 sábados, no máximo, terminei o segundo grau. Imagina a tua vontade. Rapaz, daí lendo o livro de vestibular, quando eu não entendia coisa nenhuma, eu falava, Gabi, o que é esse troço aqui? Daí ela falava, rapaz, e as pessoas, eu não sei se elas tinham muita facilidade, deveria ser professora. Ou ela tinha muita facilidade em ensinar, ou eu em aprender. Porque falava tal, às vezes uma vírgula, entendi. Acabei o segundo grau. Aí daí eu pensei, mas isso aí é feito para pobre passar. É um consolo. Aí um dia, aí meu amigo, né? Puta, grande ser humano também, meu amigo, meu irmão, vida difícil também, deu uma volta por cima. Ele falou, tem um concurso. E eu pensando assim, que concurso? Concurso, a gente tinha aquele papo furado, né, cara? Isso aí é só pros privilegiados, indicados e... Aí eu falei assim, não, vamos lá e tal. E daí eu fui com ele. Ele falou assim, eu vou fazer a matrícula aqui. Ele fez a matrícula e eu passei. Tirei 70 e tantos por cento da nota. Você passou no concurso? Passei. Então... Com tudo isso que eu estudei. Caraca. Com só isso que eu estudei. Passei no concurso bem concorrido do Estado. Não, porque você é inteligente. Não é à toa que a tua ex-mulher falou que você daí... é um cara inteligente. Pra quem com 19 anos lê Nietzsche, Desconte... Aí eu peguei e falei, rapaz... E daí eu fiz o concurso no Correio. Aí lembra lá, quando eu era a orelha seca, os caras falaram assim, leva 2 cimentos que você aguenta, leva até, deixa comigo. Que forte e tal, não sei o que, esperando, ó. Não um aplauso, né, cara? Mas eu acho que era... Nesse aspecto eu tenho que dar razão pros caras. É burrice mesmo. Aí eu fiz o concurso do Correio, errei umas 3, 4 questões, cheguei em casa e me penitenciei. Falei, putz, isso aqui eu errei, cara. Olha, onde eu tava com a cabeça? Mas fiquei em 37º, no geralzão. Fui chamado na primeira turma, fiz o exame ortopédico, coluna, tudo estrupiado. Não passou? Não passei no exame médico. Fizeram uma banca lá, tem achatamento de vértebra, pode comprometer por causa do serviço e tal. Eu falei, vida que segue. Fiz um da URGS, passei. Eu falei, sabe que minha ex tem uma certa razão, eu não sou muito burro. Não sei se sou inteligente, mas muito burro eu sei que eu não sou. Aí quando colocaram lá o driver da faculdade, aí eu não tomei pau nenhuma vez na educação física. Tem até um colega meu, Sérgio, uma vez ele saiu em defesa minha lá, porque como eu tenho esse delay, digamos assim, né, cara? Não é um retardo, é que eu sou tão focado em algo que eu estou pensando, que eu quero fazer, não sei o quê, que o cara tá falando ali, eu não que tô o seu cérebro tá trabalhando. Já tá eu costurando tô ali pensando. Aí teve lá uma prova que era uma prova difícil. E as pessoas tiraram uma nota lá meio abaixo da média. Eu, quando eu tirava nota abaixo da média, eu pegava a nota, olhava assim, o que as pessoas normais faziam ali que eu percebi? Eles olhavam aquilo, eles choravam, e anotavam, e não sei o que, e guardavam a prova. Eu pegava do professor, hoje eu vejo que talvez ele até visse como uma desfeita, eu olhava ali 3,5, enrolava e já jogava no lixo. Aí tirou 10, eu enrolava e jogava no lixo. Não tinha onde carregar. Quando tinha que anotar alguma coisa que eu queria, né? Eu falava assim, me empresta uma folha de caderno, me empresta um lápis também, uma caneta. O cara emprestava, eu anotava ali um monte de coisa, no final da aula amassava e jogava fora. Só para afirmar. Não, tava desenhando outras coisas. Só para ocupar a mão.
Ah, meu presta, ele tava desenhando lá um cachorro, uma casinha. Acho que a vontade era tão grande ter uma casa, um quarto que desenhava ali, né? Ô Edivaldo, Eu tô com fome. você fala essas coisas, eu fico lembrando umas conversas que a gente teve. E daí você me contou outro dia que você parou pra observar como o passarinho dorme. Rapaz, me chamou tanta atenção aquilo que eu falei assim, cara, quem para ficar olhando como o passarinho dorme? E daí você começou a explicar pra mim que a mão do passarinho, ela é diferente da nossa mão. Que a nossa mão, a hora que você pega ela, você trava ela aqui. E como que o passarinho, ele travaria aqui e ficaria com a mão fechada e dormiria? Você falou que é o contrário. É o contrário. Conta a história pra nós. Um dia eu estava indo. Eu já tinha feito essa observação em tempos remotos. Mas não existia computador e não existia fonte. Eu tinha que achar um ornitólogo, alguma coisa, para perguntar algum livro, né? E não achei. Então eu nem lembrava mais. Depois de muitos anos, eu cheguei no escritório para trabalhar. Aí eu fiquei olhando um passarinho assim. Eu cheguei muito cedo. Enquanto as pessoas estão dormindo, o tempo nos brinda com silêncio. E é a hora que eu gosto de trabalhar. 5h30, 6, 7 horas. Depois daquela ducha gelada, para ver que pobre não tem moleza. Tomo aquele banho gelado, café quente e produzo. E normalmente é nesse primeiro horário, 5h30, 6, 7 da manhã. Cheguei no escritório e fiquei olhando. E lembrei de uma frase que meu pai dizia. Ele falava assim, o passarinho que não deve nada para ninguém, já está de pé. E vocês estão dormindo. Caraca. Então se coça, né? Aí eu vi lá o passarinho e falei assim, por que esse louco não cai da árvore quando ele está dormindo? E fiquei olhando para ele e ele não olhava para mim porque ele estava dormindo ainda, escuro. Eu fiquei olhando a patinha dele ali, daí eu fiquei imaginando o avião naquele trem de pouso. Eu falei, nossa, o avião quando ele vai pousar, ele baixa o trem de pouso, a rodinha. Eu falei, será que o passarinho tem alguma coisa assim? Porque se ele estiver acordado, ele tem força para tracionar a pata dele. Sim. Mas se ele estiver dormindo, normalmente relaxa. Então vou ver o que orienta os pássaros. Mas já faz muito tempo, né? Aí eu fiquei olhando lá. Na realidade é o seguinte, quando ele vai, né, relaxando, e tem os fotossensores dele, produz hormônio lá na luz crepuscular, ele começa a relaxar, fica molinho, e quanto mais para trás vai, mais encurta a musculatura que faz a tração dos dedinhos dele. Daí ele não cai da árvore. Então, na hora que ele encolhe, tracionou. Quanto mais profundo e mais ele se encolhe, mais ele junta as patinhas, né? Aí eu falei, agora eu tenho que descobrir, já que tem toda essa informação, essa descarga química de alguns hormônios, nós vamos ver o que significa isso na vida do ser humano. E como eu tinha feito fisiologia do exercício, um monte de coisa na educação física, ainda me lembrava de muitas coisas, né? Eu falei, mas vamos dar uma olhada como é que é. Aí voltei lá, lembrei do ciclo circadiano. Caraca. Eu falei, não legal. sei o que é isso. Não, mas tudo bem. Nosso Continua. reloginho biológico, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que morar na praia. Quando clarear, eu quero acordar. Quando escurecer, eu quero dormir. Não estou conseguindo colocar em prática porque é muito compromisso, muitas atividades. Mas é basicamente o seguinte, quando você tem que acordar, você produz um hormônio. Dentre essas alterações físicas, químicas, fisiológicas, sei lá o quê, você produz um certo desconforto, que é aquilo que te faz acordar. Isso é a claridade. Daí o que eu fiz? Eu comprei um temporizador eletrônico, porque o analógico faz o barulho me incomoda, e programei, e quando é 5 horas da manhã a lâmpada acende, porque eu não gosto de acordar com barulho. Daí eu estou deitado lá bem de boa, essa luz, então, como é que a molecada simula a luz natural do sol, não sei o quê. Como o sol vai demorar um pouquinho mais do que o horário que eu quero acordar, essa lâmpada acende. E daqui a pouco eu estou desperto. Então você vê, né? Lá do passarinho, eu falei, o passarinho, qual que é o relógio dele, assim, que ele sabe a hora de dormir, o time? O time dele é escureceu e clareou. Então quando está no inverno ele dorme um pouco mais cedo, acorda um pouco mais tarde, né, cara? Eu falei, olha só que a gente tem que aprender com os passarinhos. Com a natureza, né? Com os animais. O pessoal fala da semente, que são as ideias que nós temos. Você tem muitas ideias, são várias sementes. Se você não plantar na terra e regar essa semente da tua ideia, ela não vai dar fruto. Não vai.
Porque muitas pessoas jogam a semente pelo caminho e não plantam, E não cuidam, e não cuidam, não regam. não regam É. e não colhem o fruto, porque abandonaram a semente no caminho. Então, se tiver uma ou duas, três, quatro sementes e plantar, cuidar, é muito melhor do que você espalhar Ou um melhor, monte no asfalto. não adianta você ter uma ideia se você não validar ela experimentando. Porque todo mundo tem ideia. Ah, eu tenho uma ideia fantástica que vai virar case de sucesso, tá? Como você me prova isso? Você quer que eu faça pra você? É. Tentou? Investiu o teu tempo? É. Porque ideias boas Todo mundo a tem. gente tem, né? O oxigênio é uma maravilha, cadê? Quando está comprimido dentro do cilindro, ele vale dinheiro. Mas respirando aqui não estão pagando nada, por enquanto. Não duvido. Então, aí estava onde? Daí do segundo grau. Aí eu fui lá, peguei a apostila, mas eu confesso, rapaz, que eu tinha um pouco de dificuldade. E também uma outra coisa que me chamou a atenção depois que existe um pensador chamado Merleau-Ponty, que eu ouvi na faculdade, que ele fala sobre a fenomenologia. E o professor José Ricardo, que Deus o tenha, abandonou esse mundo físico aqui há pouco tempo. Ele nos deu essa aula, assim, foi algo assim muito fragmentário, muito rápido, mas eu entendi. Ele dizia que é através do outro você se percebe. Qual que é o padrão de altura? Eu olho para você, olho para o outro, um pouco mais alto que eu, um pouco mais baixo. Se tiver muito mais baixo, a gente sabe que está fora do padrão. E muito mais alto também. E essas sensações sociais, e do dinheiro, do carro. Ah, eu tenho um carro que é um espetáculo. Comparado com o quê? Se for com a carroça, o meu é um espetáculo. Se comparado com um muito melhor, né? Em números, em, sei lá, em potência e tudo aquela coisa lá. Aí então, falando em potência, né, também já mais uma curiosidade que eu me lembrei. Quando eu era mais juvenil, eu gostava de assistir a Fórmula 1, mas eu não torcia para ninguém. Eu só ficava calculando o número para ver se eu conseguia adivinhar quanto que dava cada perna naquela corrida. Olhava assim... Cada volta? Cada volta, cada trecho. Cada trecho. Daí eu calculava assim, falava assim, se Zé passou ali, ele fez a pole, a corrida está em 1,40 alto, né? 1,41, 1,42, e isso aqui e tal. Daí viu o outro, olhava como ia entrar no pit stop, vai voltar atrás do quarto, e para mim só interessava isso. Daí eu tirava o volume também, ficava olhando o carrinho passar. Tal. Eu gostava de brincar com os números. E quando era pesado, trabalhando na tua mente as coisas. Ficava tentando e tal, mas também era só na arrancada, porque ali a largada é mais interessante. É. Um corta o outro, daqui a pouco ficou estabilizado, daí fica a mesma coisa. Falei, agora já não quero mais, quero ver no final quem ganhou só. Ô Edivaldo, a gente está falando de tanta sabedoria aqui, e os meus convidados, quando vêm aqui, eles trazem muita sabedoria. E cada fala tua é uma lição de vida. Para mim, para quem nos ouve, vários exemplos que o pessoal do reciclado, da favela, que pode tirar de exemplo para mudar de vida. E você tem vários cases, né? Nos nossos diálogos a gente pode perceber isso. E você fez uma transição de carreira. Antes da gente dar sequência, eu vou dar um pulo, mas eu queria que você contasse para o pessoal aqui quando que você montou o projeto de ser advogado trabalhando como funcionário público. Porque hoje as pessoas querem sair do CLT para empreender e ter sucesso no mundo digital, nesse novo mundo que está aparecendo. E você teve um momento que você percebeu isso, você estava se formando e você não poderia aguardar se formar para sair, para poder abrir o teu escritório. Você já começou a incorporar aquele advogado e se sentindo como tal. Como que foi isso e o que você fez? Qual foi o case que você teve? Olha, muito interessante. Vamos passar por algumas coisas para chegar nisso, porque eu sempre fui mais ou menos assim. Eu vivia mentalmente uma realidade que eu perseguia. Então era assim, brincava. Aí quando eu trabalhava de orelha lá, isso é engraçado. Eu acho engraçado hoje que eu conto com meus amigos assim, eles acham que pode conter ironia. Mas eu não via dessa forma, né? Trabalhava de orelha. Aí, sei lá por que a gente chegou no assunto do direito, se era ainda uma semente.
Daí eu fiquei pensando, falei, direita, legal, né, cara? Os caras, eu vejo ali, bem arrumado, chamando de doutor, são bem interessantes, porque, sei lá, outras coisas não me chamavam a atenção. Do advogado eu achava interessante. Eu sempre achei o advogado um ser sensacional, um ser pensante, um ser que pega a dor do outro, põe no bolso a dele, para poder trabalhar em cima da dor do outro. Eu fiz um júri no dia do meu aniversário. Eu falei, olha o presente que eu ganhei. A oportunidade de defender o direito. Não defendo o crime, defendo o direito sendo aplicado naquele caso. Porque quando Caim matou Abel, tínhamos já uma sociedade de fato acontecendo ali. Ou seja, qualquer advogado que veio depois disso, que pensa sobre isso, não inventou o crime. O médico não inventou a doença, o psicólogo não inventou o problema de saúde mental. A gente vem para trazer um alívio às dores sociais. Então, aí eu fui trabalhar, sei lá, que eu toquei de direito, daí os caras falaram assim, quem se forma em direito, daí chama de doutor, não sei o quê. Eu falei, pois é, cara, legal isso, tal, não sei o quê. Aí me botaram o apelido de doutor lá no serviço. E eu ficava com o ego inflado. Sabe por quê? Porque eu sabia que seria. Olha que coisa, eu sabia que seria. Teve um monte de serviço que eu dei a conta ao patrão. Chegou assim, Divaldo, hoje nós temos que ficar até as 8. Eu falei, não fico hoje, não fico amanhã. Não vou trabalhar até as 8 porque eu estou no Mobral e quero terminar. E não ia. Porque teu objetivo era outro. Era outro. Eu passo fome hoje. Como diz o ditado, baixo a cabeça no livro, mas levanto diante dos homens. E não vou morrer aquele ser desprezível ao olhar daqueles que nasceram melhor que eu, porque fiz a escolha errada. O alimento de cada dia eu preciso, mas vou ponderar, pega um pouquinho, deixa aqui, eu tenho uma sobrevida aqui de 2, 3, 4 dias, eu vou brigar, amanhã eu faço outra coisa. E daí fazia bico, ia trabalhar, e daí os caras falavam assim, doutor, gritava de longe, eu sabia que era eu. Aquele monte de orelha seca. Mas doutor, só eu. Só você. E ali é só apelido, né, cara? Sapo, caolho, zaroio, pançudo, não tem, não poupam ninguém. Mas assim, doutor, vai lá buscar um saco de cimento. E na minha cabeça eu já vi o filme, assim, o cara de terno, gravata, abotoador e um saco de cimento. Rapaz, como eu me diverti até hoje. O que eu ganhei de presente quando era criança? O cérebro. Rapaz, todo mundo deveria usar. Aí os caras vão lá e colocam um brinquedo. A criança não estimula o pensar. Eu tinha lá os brinquedinhos que ganhava. E tinha aqueles que a gente fazia também, né? Com tampinha de garrafa, com uma coisa, com outra. Mas eu gostava era de fazer o produto ali. Aí montava aquilo ali, brincava um pouquinho assim, já doava para alguém. Porque me interessava ficar quieto aqui. E sempre perde alguma ferramenta, que se alguém viesse, pá, já fazia vazar. E naquela época a gente ficava com facão, com veneno. Tinha tudo na mão, né, cara? Olha só que coisa doida, a gente para pra pensar hoje. Parece que eu nasci há 300 anos atrás. Aí é o seguinte... Já fala isso? Hã? Raul? Não, 10 mil anos atrás. 10 mil anos, né? Aí é o seguinte, eu virei lá o doutor da obra. Vamos mexer o cimento, doutor, não sei o quê. Uma vez um colega meu até brincou, eu já estava estudando. Aí eu vi que ele estava meio indolentemente mexendo no concreto, porque ele nunca mexeu. Eu fui lá, fiz um traço de concreto lá de 3x1, pedra, areia, cimento. Bonito de ver, mesmo com as costas meio lenhadas. Peguei aquela pazona, tem o giro, né, cara? É a manha do gato. Plá, 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 plá. Virei daqui pra lá e de lá pra cá. E daí quando começa a escorrer aquela aguinha ali, que é com cimento, fui lá e fechei. Aí o cara olhou pra mim, meu amigo, favelado. Falou, puta merda, aí, Edivaldo, que desperdício um homem igual você estudar. Daí mexe o cimento, que é uma coisa, né, o concretão. Então, daí ficou, mas eu não tava nem aí, né, cara? Meu amigo lá que me botou o apelido de doutor também já... Teu objetivo era outro. Você era tava outro. ali pra pular o grau. Eu sempre falo, quer correr uma maratona? São 42 km. Se você parar para limpar o sapato, tem um cocôzinho de gato, sei lá, de cachorro no meio, não vou pisar, tem uma folha seca, eu vou desviar, tem uma poça d'água, você nunca vai chegar. Ô, Edivaldo, eu trabalhei de garçom na noite pra pagar a faculdade. E um amigo meu falou, mas você tá trabalhando de garçom aí, por quê, cara? Você tá fazendo faculdade, não sei o quê. Falei, pois é, né? Tem que pagar as contas, tem que se virar. Tentar mudar de vida, né? Tem que se virar. Porque não tem dinheiro quando história, aí fica lá. Aí é o seguinte, eu me lembro então,
quando eu comecei a trabalhar, o servente e pedreiro era o que ganhava menos. Aí o meia colher, que ele chamava, assim, o pedreiro ganhava mais. Só que me incomodava, rapaz. Tinha uma coisa que me incomodava em tudo isso. Eu carregava 2, 3 sacos de cimento, era mais o quê? Era quando caía um pingo de massa. Tinha uns que usavam luva, mas eu não gostava, assim, sabe? Você vai bater, chapar uma massa ali, caía na orelha e tal, não sei o quê. Eu não sei, eu não sou muito da sinestesia. Daí aquele troço me pingava, eu virava no saci. Mas aprendi a fazer muita coisa, porque quando o cara estava ali na hora do almoço, ele ia lá, pegava o bandeco dele, porque quando tinha, eu comia rapidão e já falava, posso? Pode? Ia lá, sentava um tijolo e botava uma massa na parede e tal, me virava. Daí eu fui aprendendo. Aprendi, pro gasto. Você vira bem. Me viro bem, sei tirar o esquadro, nível. Sabe mandar o pedreiro fazer se precisar. Não, ele também sabe mandar, né? Não, inclusive fiz uma casa aí com um colega não faz muito tempo. Fiz um negócio meio ruim lá, também construí uma casa do zero, cara. 2. Nos horários de folga é lá, pau, buraco e treliça, concreta. Aí é o seguinte, quando eu fiquei olhando, eu falei assim, não, o pedreiro ganha mais, então eu vou aprender. Só que daí eu fui até ali, daria para considerar um meia colher na época. E eu falei, mas não é tão bom assim. E eu vi um velhinho sentado, com uma caixinha no colo, assim, umas coisinhas na mão, parecia uma caneta, um troço. Aí eu falei, na hora do almoço eu vou lá ver o que esse velho tá fazendo. Aí deu um intervalinho, cheguei lá, o que tá fazendo aí, meu camarada? Eu falei assim, tô fazendo a instalação aqui. Eu falei, quem faz a instalação aqui? Eu falei, você é eletricista. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Daí fui lá, achei um curso de eletricista. Na época, 300, 400 horas. Fiz o curso de eletricista. Aí o alicatinho ali, para medir a amperagem, coisa lá, eu vi as ferramentas, como é que era. Aí eu falei, agora eu sou eletricista, terminei o curso. Fui trabalhar na obra. Não vou bater mais cimento? Não vou bater mais cimento. Cheguei na obra, o cara, mas a gente não pega de eletricista assim de cara. Tem que entrar de meio oficial. Cortar a parede. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sei cortar a parede. Pobre não tem um minuto de tranquilidade, né, cara? Eu falei, mas não vou ficar aqui também. Eu trabalhei em vários, trabalhei um tempo bom de eletricista. Aí eu até brincava com meus amigos, falava assim, o pica-fios, eu falei assim, eu sou o cara que mexe com força. Aí eu peguei e falei, quando eu vi, eu não sei, eu acho que assisti um filme, tinha um cara que era habilidoso, fazendo coquetéis. Tinha um filme, Coquetel. Coquetel? Será que é esse? Tom Cruise. Eu não virei o Tom Cruise, né, cara? Mas eu falei, vou fazer coquetel. Aí eu olhei e falei, caraca, que troço legal. O cara com a camisa branca, uma gravata e um colete. É isso que eu quero fazer. Aí virei barman. Fui trabalhar no bar do Hermes. Aí fazia coquetel a noite inteira e tal, não sei o quê. Só que também... E o troço vai mudando, né, cara? De um jeito assim, mas todas elas eu fazia com muito entusiasmo e gostava da brincadeira. E ali na época do Hermes era legal, porque o ônibus era madrugueiro. Então ele, cada hora e 40, eu acho, terminava, dependendo do horário, arrumava todas as coisas de 2, 3 da manhã, não tinha o que fazer. A gente ligava na rádio táxi e pedia uma cortesia. Só que na época, para ir levar o cara na favela, o cara ficava meio assim. Assim, não, leva você lá no centro, daí você pega o madrugueiro. Assim, já que vai me levar no centro, me leva lá no Gato Preto. Conhece o Gato Preto? Conheço, em Curitiba, Gato Preto. Tem um episódio lá, bicho, que eu ri demais. Eu deixei o cavanhaque com a barba. Cheguei lá no Gato Preto e sentei. Quando o garçom me via, sabia. Meu pedido era sempre o mesmo. Um guardanapo e um palito. Eu ganhava por noite a merreca, tinha que comprar o cimento para fazer a casa. Você sentava lá para passar tempo? Ficava de olho, era um cara muito bacana. Não, ia com alguns outros amigos, né? Os amigos que já tinham uma condição melhor, eles compravam ali, bebiam ali, mas nunca fui de beber demais. Até um dia, o Piazinho chegou para mim assim, na época a criançada andava meio largado, né? Ele falou assim, tio, paga não sei o que para mim. Então eu olhei para ele e falei assim, rapaz, pagaria. Pagaria mesmo, porque eu também já tive essa situação. E eu já estava me sentindo quase rico, cara. Porra, tinha dinheiro, comia quase todo dia, andava a pezinho de vez em quando. Como diz, andava estilo Fernando, um pouco a pé, um pouco andando. Aí falei, rapaz, se eu contar minha história pra você, Piazito... E ela que é de rua? Piá de rua. Ah, tá. 7, 8 anos. Sei lá, tava pedindo em função do pai, da mãe, de alguma coisa, né? Isso era meio madruga, quase amanhecendo. Falei, Piazito, se eu contar minha história pra você, você vai chorar. Vamos evitar essa fadiga. Mas hoje eu não tenho. Uma outra... Queria até comprar um marborinho ali, mas...
Hoje o mar não tapa peixe. Daí eu saí andando. Daqui a pouco olhei o Piazzotta atrás de mim, cara. O Piazinho gostou de mim. Pegou o dinheirinho que ele tinha e comprou carteira de Marlboro. Antigamente não tinha esse troço, menor de 18 e tal. Ele entrou na padaria, tinha uma padaria que ficava aberta na madruga. Ele comprou o cigarro. Ô tio. Ele me deu, eu falei, rapaz, chorei junto com o moleque. Ele te deu dinheiro? Ele me deu, cara. Eu tratei ele com tanto carinho, assim, né? Que ele tinha um pouco de dinheiro, foi lá e te deu o presente. Me abaixei, conversei com ele e falei, Piazinho. Mas eu acho que o meu olhar já me entregava. Falei, putz, se eu tivesse, a gente sentava aqui, comia uma coxinha dessa, tal, não sei o quê. O Piazinho ficou pensativo. Falei, não tem dinheiro nem pra comprar o Marborinho, que é o único luxo que eu carrego nessa vida. Daqui a pouco o Piazinho, olha como a vida é, cara. Cara, que loucura. E daí no Gato Preto, meu Deus do céu, eu tenho que rir, cada coisa, cara. Eu tava lá sentado bem tranquilo. Eu já não era muito certo. Certeza que a mulher que sentou do meu lado era menos certa ainda, né? Mas acho que não tem como saber, né? Se o cara é muito pobre, muito rico, tá feliz, a felicidade eu acho que capta, né? Aí eu tava ali, ela sentou do meu lado e ficou conversando comigo. E você não acha? Eu não acho. E meio monossilábico assim, ela fazendo um questionário. Onde que você trabalha? Vai num boteco. Não sei o quê. O dono lá não gostava de falar de boteco. Isso aqui não é boteco, isso aqui é um bar. Aí depois eu descobri que talvez tenha diferença, mas na minha cabeça não tinha diferença, né? Aí ela ficou ali, conversou comigo, eu não sei se já tinha tomado umas pingas, não tinha. E eu só esperando passar a hora, né? Falei assim, que esses boca de burro que estão comigo aí, eu quero vazar logo, daqui a pouco passo madrugueira e tal. E daí chegou uma hora do diálogo, quase um monólogo, que ela falou assim, mas você vai ficar comigo, né? Eu falei, o que é ficar comigo? Eu falei, a gente ficar aqui, dar uns abraços, beijo. Você quer saber de abraço, quer saber de beijo? Eu quero ir embora pra minha casa. Eu quero ir embora, abraço da minha mãe. E olha lá. Eu falei, se você não ficar comigo, eu vou quebrar a tua moto. Eu falei, tudo bem, não tem nada com a tua vida, fala o que você quiser. A mulher saiu e foi quebrar a moto, cara. Só que eu fui a pé, eu fui de táxi. Você não tinha moto? Não tinha moto, não tinha nem bicicleta mais. Vou quebrar tua moto. Falei, meu Deus, tem nego louco na madruga, tinha né, moto cara? lá? Tinha moto. Qual ela quebrou, não sei. Eu falei, eu vou embora daqui, não vai sobrar pra mim, rapaz. Eu vou a pé até lá na Rui Barbosa. Mas aí, louco, Edvaldo. ali nesse bar do Hermes, conheci muita gente. Viu? Antes de falar do bar do Hermes, eu acho que o pessoal tem que conhecer o teu Instagram, né? E o meu também. Então, o pessoal aí que está nos ouvindo e está nos vendo... E está se divertindo com essa... Está se divertindo, porque aqui eu tô chorando da risada. E então, tá aqui na tela, bem aqui, tá o meu Instagram. Vocês podem entrar lá, daí vocês vão entrar na bio e vai ter o canal do YouTube, aonde vocês vão ver a nossa entrevista. E bem aqui tá o Instagram do Dr. Edvaldo Gomes. E aqui em cima de mim, ali na corujinha, a coruja da sabedoria, tá o QR Code, onde vocês podem clicar lá que vai para o nosso canal. E não esqueçam, hein, o importante, muito importante, se inscrevam no canal, que daí vocês vão ajudar a chegar até mais pessoas. Edvaldo, a gente conversou no final de semana no evento que a gente foi e teve um momento lá que nós fomos tomar um café na padaria. E daí a hora que a gente entrou na padaria, ela era tão grande e tinha tanta comida e tanta fartura que era quase um restaurante. E daí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, Edvaldo, tem tanta comida aqui, eu vou ali pegar o que eu quero, que eu já sei o que eu quero. Daí ele falou assim, não, eu sou que nem rato, eu vou olhar o ambiente. Cara, conta essa história aí para o pessoal. Para não me entenderem mal, é o seguinte, já falamos do passarinho.
Se eu falar que eu estudei ali de onde que tira o couro de cada animal para fazer o tipo de sapato, se é da parte que ele tem mais pelo, menos pelo, a parte do couro mais mole, couro mais duro, a região da barriga, como é feito o tratamento. Se eu falar agora que eu estudei sobre o rato, cara. Aí eu falo assim, pô, o cara não assiste televisão, mas não assisto, eu quero saber o que o rato faz. Então, meu irmão, o rato é um bicho difícil você acabar com a raça dele. Porque ele é um bicho inteligente. E quando você coloca alguma coisa que está fora do cenário natural dele, ele liga os alertas, ele não vai. E quando tem algo assim, uma disponibilidade, alguma variedade de comida, até alguém que é biólogo aí, se quiser contribuir também, deixa um comentário na página, no YouTube ou lá no Instagram, que eu ficarei muito feliz de saber as peculiaridades aí de quem é da área, porque eu sou só um curioso. Então, se você colocar ali 5, 6, 7, é como se fosse um buffet para enganar o rato, ou para alimentar o rato, ele, antes de chegar a se esbaldar, ele vai fazer uma varredura. Ele vai até o final para ver tudo que tem. E depois ele volta roendo um pouco de cada coisa. E eu sou o ratão da vida moderna, da vida real. Porque a escassez faz você ter um paladar apurado para tudo. E quanto pior, mais estranha a comida, para mim era melhor. Porque eu falava, as pessoas comuns não vão querer. E eu vou comer mais. E assim era. Então hoje eu me dou ao privilégio de roer o que tem pela frente. Então eu sou um ratão da vida, né, cara? O que me convidaram para ir comer na casa de vocês, eu estou aceitando. Não tem tempo ruim. Ai, ai. Edivaldo, você disse também numa das N conversas que a gente teve, né? A respeito do homem mais moderno. Você sabe que me chamou mais atenção, sabe? Eu falei, o que é um homem mais moderno? Tudo bem que a gente tá falando aqui de quando você era carrinheiro, que você virou advogado e nessa história, né, tem várias passagens. E dessas várias passagens tem um insight maior que o outro. Eu sou um ser em mutação, né? Já fui rato, como diz a frase da música do Raul Seixas. Para entender o jogo dos ratos, transei com Deus e com o lobisomem. Então, eu me lembro do episódio do Bar do Lúcio. Ele tinha mudado de lugar. Inclusive, eu tinha emprestado lá um dinheiro para ele fazer alguma coisa. Não era grande coisa, mas eu tinha um crédito para gastar no bar. Aí um dia eu fui lá com a menina, me lembro o nome dela, mas não vou falar, para evitar a fadiga. Não sei o que motivou, a gente foi lá comer e tomar alguma coisa. Aí paramos na lanchonete. É como diz o povo lá no interior, comimos, bebíamos, e daí veio a conta. Não era muita coisa, né? Na periferia tem essa vantagem, tudo é barato. Aí veio a conta assim, aí eu peguei, eu sou um cavaleiro, puxei a conta do meu lado. Quando eu puxei a conta, a menina puxou pro lado dela. Falei assim, eu sou uma mulher moderna, eu pago a metade da conta. Daí eu peguei a ficha e empurrei mais pro lado dela. Falei assim, eu sou mais moderna, deixa você pagar sozinha. Detalhe, primeiro dia que eu vi essa mulher. Caraca! Ela ficou olhando assim pra mim. Aí eu falei no final, assim, não, eu tô brincando, eu tenho o crédito na casa e deixa que eu pago. Mas não vai ficar de graça, faça uma janta e me convide. Cara, então, que sacada! Sabe que eu nunca pensei nisso? Nunca pensou? Não. Teve uma outra vez também, essa história eu conto bastante, lembrei. Eu fui lá no Largo da Ordem, sozinho, eu e Deus. A pezão, daí fui lá, parei no bar, na época eu acho que Firefox, alguma coisa assim, tomei um chopp. Daí eu vi que tinha uma mulher ali meio deslocada, sozinha. Não me pareceu muito certo da cabeça. Isso me atraiu. Falei, pô, eu vou conversar com essa louca aí. Ela tem um jeito de ser esquisita. Era bonita, mas esquisita, né? Fora do padrão. E eu falei, bom, vamos lá. Aí eu chamei o garçom e falei bem baixinho. Parece que eu estou lendo o livro do Kafka, O Processo. O Processo, O eu processo. li. Entendeu? Aí eu falei, ó, o seguinte, seu garçom, quero que você me traga um chopp. Eu sempre fui assim, muito pausado, né? Não sei o que acontece, mas eu tenho essa tranquilidade. Por isso que eu acho que eu não gosto muito da muvuca, música acelerada. Eu pago para não me incomodar com essas coisas. Eu falei, é o seguinte, você vai trazer um chopp, colocar na minha mesa e vai fazer essa pizza que eu olhei aqui, o número não sei quanto lá.
Só que daí você pega essa pizza e coloca no meio daquela menina ali. Porque eu tô vendo que ela tá com a bebida cheia lá, então ela vai demorar uns minutos. Se a pizza for rápida, vai dar tempo. Coloca lá na mesa dela, não fala nada. Já tá bom. Daí ele trouxe o chopp, eu fiquei ali bem de boa. E daí eu carregava um cantilzinho ali, meus amigos das antigas vão lembrar, que eu botava um conhaque, um esquisito ali, alguma coisa, ou algo que me desse também, que fosse alcoólico. Completava e ficava ali. Aí eu falava, na ausência de um capilé, se eu chegar e for muito caro, eu vazo e vou beber nesse troço aqui e vou pra casa. Né? Não bebia muito, mas Curitiba, aquele frio, aquela coisa assim, né? Tem que Às vezes joga um talagaço ali. Eles têm isso até no café com leite. É? Tem um café com leite numa padaria que eles colocam uma dose de velho barreiro ou conhaque e daí dá esquentada no café com leite. Então coloca um caldinho de feijoada, isso aqui, né? Um pouquinho de cachaça. E daí é pra umedecer as palavras. Boa. Aí eu fiquei olhando ali, daqui a pouco veio aquela menina, uma roupa assim, parecia um pijama. E não era a Claudinha. Grande profissional, né? Que eu tô pensando em trabalhar de pijama também. É confortável. Aí eu fiquei olhando aquela menina e tal. Ele veio e botou a pizza. E eu falei que era pra ele não falar nada e ela ficou questionando, mas ele era obediente, não falou nada. A sociedade doutrinou ele. Quase me entregou, né? Porque daí ele olhou pro meu lado assim, eu só faltei esse biacho. Do outro lado, assim. Aí deixei aquela menina ali, ela olhando pra pizza, olhando para um lado, olhando pro outro, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não tinha nenhum propósito, assim, específico. Eu falei, só porque eu tô com vontade de comer essa pizza lá naquela mesa. E vou sentar lá, né? Daí acabou aquele chopp meu ali, fui lá e sentei. Aí tirei o primeiro pedaço de pizza, assim, comi na unha. Assim que é bom de comer pizza, né? Desloquei ali a fatia, comi a pizza. Mas sabe por que eu já era ousado assim? Porque eu já tinha dente, né, cara? Se fosse antes, não tinha. não teria arriscado. Aí eu fiquei ali, comia aquela pizza e ela ficava olhando pra mim. Tentando entender. E como eu não entendi nada que ela falou, eu sei que ela falou uns 10 minutos. E você não deu bola pra ela? Não, eu comendo ali, comi uns 2, 3 pedaços de pizza e ela e eu... A única coisa que eu lembro que eu falei pra ela é se ela queria também. Ela não quis. Eu falei assim, já vi que a minha companhia lhe perturba. Mas é que eu vi você meio negligenciado, igual aquele filme Perfume de Mulher. Daí eu falei assim, não tem problema, eu só estou entendendo, tentando entender. Eu falei, não, se estiver me incomodando, eu pego essa pizza e vou comendo pela rua, eu sento na outra cadeira lá, não tem problema. Eu falei assim, não, pode ficar aí agora. Como é que é teu nome? Eu falei, eu tenho um nome que me deram quando eu nasci, mas você pode inventar um qualquer? Me chame do que lhe for mais conveniente, favorável, não sei o que, né? Eu falei assim, nossa senhora, achei que era louca, mas pelo jeito apareceu mais louca que eu. Falei, essa desordem mental atrai, né, cara? E fiquei ali, depois dos 25 minutos, bicho. Meu Deus do céu, parecia duas crianças, dava risada. Eu também não sei o nome dela. Sim, e não perguntei. Como que a sociedade é, né? Como as pessoas precisam de pessoas, né? Precisam. E daí eu senti que ela precisava conversar com alguém, porque ela estava ali. Imagina, uma pessoa de noite, de pijama, já estava deslocada assim do cenário. Imagina, num ambiente de balada, a pessoa de pijama sentada. Mas não estava muito cheio assim. Sim, mas Aí ela pegou e falou assim, é o seguinte, eu gostei de você, gostei de conversar com você, falei, que bom. Eu não sei se eu posso dizer o meu, porque eu nem te conheço, né? Mas tá sendo legal a conversa. Mas é assim. Daí ela falou assim, vamos numa festa que tem ali embaixo. Descia no Batel. Falei, vamos embora, a pé. E essa menina também era descolada. Ela parecia que já era melhor nascida do que eu. Já morava por ali, desde antigamente e tal. Eu não perguntei, mas ela foi falando. E eu fui escutando. Né? Depois que eu comi a pizza, porque antes eu estava concentrado na pizza só. Aí ela pegou e falou assim, vamos numa festa. Daí chegamos numa festa, eu não me lembro se tinha que pagar, se ela tinha um convite, alguma coisa assim, mas então, meu Deus do céu. Aí eu olhei, eu tinha um chuazão, tinha um cabelo. Era bonito, né? Agora tá na moda de novo, naquela época era feio. Os black? Teu cabelo era grande assim? Tinha um cabelão assim, meio graúdo e tal. E daí entramos na festa, rapaz. A piazada também queria ficar desse jeito, tava usando peruca. Eu fiquei ali olhando assim, meio deslocado. Não eu, né? Mas a molecada querendo ser o que não era. E daí ela fazia o quê? Na baladinha lá, a cerveja era muito cara. Na frente tinha um cachorro quente. Daí ela tava com a jaquetona, que tava frio. Daí ela ia lá, comprava um cachorro quente e entrava. Não revistava a mulher. A gente bebia e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco, eu falei, vou pra casa. Ela falou assim, mas
Eu não quero ir embora agora. Eu falei, mas você não saiu de casa comigo? Por que você tem que voltar comigo? Fica aí. Não falei pra você ir embora, eu falei que eu tô indo. Ah, vou embora. Fui embora, só lembro que eu tinha o zóio verde, né, o cabelão preto. E ela ficou ali, olhando pra mim e eu fui embora. Você vê que coisa, né, cara? Que legal que é o mundo. Olha só quantas experiências a gente pode ter. E ela foi feliz, eu também, durante ali 1 hora, 2, 3, a gente conversou, brincou, se divertiu. E você foi embora pra tua casa? Eu fui embora pra minha casa. Eu falo assim, ó, se você pegar a tua filha, teu filho, sei lá, quando tem 5, 6, 7 anos, levar num parque, num bosque, eles vão brincar com outras crianças, daí vão pra casa. Você sabe, você vai perguntar pro teu filho, como é que é o nome da tua coleguinha? Ou do teu coleguinha? Onde que mora? Quanto que ganha por mês? Ela não sabe. Porque só quer se divertir. Você sabe que a criança ela tem isso, né? É. A criança ela brinca muito fácil. A sociedade ela vai moldando o jovem, um adulto, e vai colocando alguns padrões sociais que vai tentando selecionar por casta. E você vai ficando no pertencimento. Exatamente. Esse é o ponto, né? Aqui a gente tá falando de tudo junto, misturado e tal, não sei o quê. Mas eu tenho uma lógica assim que eu tento seguir. Então lá a metáfora da casa construída do terreno baldio é mais ou menos assim. Então você vê, como eu falo, eu não fui adestrado, né? Não fui educado na escola e nem na igreja. Então eu não tinha o que seguir, não tive esse aprendizado. Como eu não sei, né, mas até 5, 6 anos não falava, acredito que também não me falava muita coisa, se falava também não dava muita importância. E daí eu ficava meio recluso dos meus irmãos, assim, eu ficava lá. Então não tive essa gama de informação ali. Quando tinha comida tá na mesa, eu comia. E daí eu até passei isso pro meu filho mais velho, quando chegava lá. E daí eu e a mãe dele nos separamos, ele ia lá em casa, aí ele falava assim, o que tem para comer, pai? Eu falava assim, aqui você não escolhe o que você vai comer, você escolhe a quantidade, mas vai comer tudo. Colocava tudo ali. Porque pode, porque não pode, eu não sei. Eu não sei se um dia ou outro ele vai precisar, ele vai estar numa situação que ele precisa comer qualquer coisa. Então é melhor, quando você vai para a academia, você não está lá desafiando o teu corpo, não está colocando ele num grau, digamos assim, de sofrimento controlado para obter um resultado na tua saúde. Com todas as coisas é assim. Se você não tiver uma dificuldade a superar, qual que é o sentido da vida, né? Você quebra padrão, né? Você quebra. E daí na academia você quebra as fibras que gera lesão e que ganha massa. Que aquilo lhe dá a hipertrofia, né? Aí você pega lá o terreno, a mesma coisa, é isso que eu te disse. Aí você tem uma casa, mas essa casa não está destinada a você. Você, no primeiro momento, fala assim, eu quero essa. Assim, mas essa não lhe serve por algum motivo. Quando você come uma proteína, o teu corpo quebra ela em aminoácidos para criar o teu padrão. Então você não faz uma absorção daquilo completamente. Do jeito que está, não. Você tem que fazer a tua. Então é a mesma coisa. Você tem que derrubar a casa e fazer. O que é isso? Você tem que desconstruir para depois construir. Você tem que quebrar os teus bloqueios mentais. E eu, mesmo sem saber, hoje eu consigo ter acesso a isso. Hoje você costuma muito bem todas essas informações. Mas quando eu era moleque, o que me diferenciou dos meus irmãos que não estudaram? A quebra da casa que eles herdaram. Qual que é essa casa? São os drives, o conhecimento, as crenças limitantes. Por quê? Nasceu pobre, favelado, sem condição, pai analfabeto, alcoólatra, que inclusive faleceu por decorrência disso, com a idade menor do que a minha de hoje. Morreu jovem, uns 40 e alguma coisa, e ficou 3 ou 4 anos inválido por causa de um problema decorrente do alcoolismo. Então, o que está na mente de todo mundo? Nasceu assim, tem que ficar assim, síndrome de Gabriela. E eu não aceitava, e quando eu tive 13 ou 14 anos, eu tive um diálogo interno. Depois de eu acho que alguém passou e deu uma sacola com um pão amanhecido, não sei o quê. Agradeço, né, o cara ter sentido no coração de doar, mas aquilo para mim foi um tapa na cara, naquele dia. Porque a gente vivia de uma situação assim, daí eu falei com a dona Cida, a senhora, minha mãe, eu falei assim, dona Cida, esse pão vai alimentar, mas ele está me humilhando. Porque eu prefiro ter para ceder. É bíblico. Melhor dar do que receber. Eu me lembro que ela chorou. Eu não sei se eu chorei naquela ocasião. Eu falei, muito me entristece, dona Cida. Ela falou assim, mas eu não pedi, meu filho e tal, não sei o que, toda melindrada. Eu falei assim, eu sei que a senhora não pediu, mas eles sentiram. Eles viram o que nós estamos precisando. E nós vamos parar de transmitir essa imagem de flagelado.
Não sei vocês, mas eu não admito esse tipo de coisa. E ali foi o marco inicial que depois me fez acordar para um monte de coisa. Eu devia ter ali no dia desse insight, de 14 a 15, 16 anos. E ali eu só pensava no próximo passo. Eu falava assim, eu não quero mais dar desculpa. Eu não quero ficar falando que eu sou desdentado porque aconteceu isso, isso e aquilo. Eu não quero mais falar que cheguei atrasado, que eu não tenho roupa, que eu não tenho comida, que eu não tenho um banheiro dentro de casa, que toma banho cada 10, 15 dias, jogando a água do balde. Eu falo assim, é triste, mas se não tiver um salvador, a gente vai ter que escalar esse poço aqui. Fazer uns buracos para cá, para lá, um empurra o outro, nós vamos ter que sair disso aqui. E graças a Deus, hoje eu consigo conversar com a minha mãe. Ela tem a casa dela que não é nem um palácio, mas é confortável, é uma realidade extremamente diferente daquela. E quando eu parei para pensar, eu fiquei imaginando tudo aquilo. Eu falei assim, quem tem mais, ajuda mais. Nós somos privilegiados. Quando a pessoa está ali triste, não sei o que, eu vou conversar com meus amigos, eu sei que tem um monte com limitações físicas, psicológicas, aí é uma outra situação. Mas quem está dentro do parâmetro mais ou menos normal, também é difícil, como diz o Charles Bukowski, quem estipula a norma sobre a normalidade? Mas aquele que a gente está mais ou menos dentro de um padrão. Aí eu fico pensando, quando a pessoa vai lá no meu escritório, conversa comigo e eu tenho algum grau assim de intimidade, eu falo, poderia ser tudo isso que você está narrando, com todo esse peso negativo, com toda essa carga emocional, sem as duas pernas. Daí o cliente já fica, se arrepia, né? Porque poderia ter essa dificuldade, meu irmão. Ah, furou o pneu do meu carro, da minha caminhonete? Glória a Deus! De repente ele me livrou de um acidente de trânsito lá na frente. Correto. Mas eu tenho o carro. Se eu tivesse a perna, não tinha furado o pneu do carro. Poderia ter quebrado a perna, sei lá. Então as coisas a condição sine qua non. Aí quando o cara vai lá no escritório, por que aconteceu isso? Poderia ser pior, poderia ser sem enxergar. Poderia ter perdido um ente querido, né? Um filho, alguma coisa. Não é esse o caso? Eu estou no lucro, rapaz. E eu sempre falo também, quando vem lá com muito instrumento, eu falo assim, olha, capacidade profissional, modéstia à parte, eu tenho, porque eu busco conhecimento, como tinha um professor nosso que dizia, tudo está no book, é só ler, né? Baixa a cabeça para o livro e levanta diante dos homens. Aí eu falava assim, capacidade técnica, laborativa, profissional para resolver o teu problema, eu tenho, psicológica não. Eu posso até te dar uma palavra e tal, não sei o quê, mas se você vê que precisa, não pense duas vezes, procure. Sabe? Quando quiser vir aqui para falar sobre isso, fale, mas eu não tenho como te dar opinião. Ah, mas o que você acha? Eu faço ou não faço? Eu só vou dar a minha opinião se for dentro do processo, depois do contrato assinado, e para dar essa opinião, eu vou me vincular ao resultado disso e preciso cobrar. Correto. Porque o trabalho do advogado é esse, é ler, falar, ouvir e interpretar e passar todo o enredo e dar o seu parecer baseado na toda a história de vida e, né, tudo isso que você foi colecionando. Então eu sou muito criterioso com isso, né? Aí eu falo, então não tem jeito. E nesse momento que eu falei lá para minha mãe, Dona Cida, parece que mudou uma chavinha, sabe? Aí foi quando depois eu fui estudar e chegava lá, estudei e tal, não sei o quê. Em casa já comi ontem, então não preciso comer hoje. Chegava no serviço lá, se tinha algum problema, eu ia embora. E teve serviço, é até engraçado, hoje tem meme disso, né? O cara falava assim, Divaldo, mal sabia ele que eu queria ser advogado, sei lá, qualquer outra coisa. Falava assim, final de semana vai ter um treinamento, e não sei o que e tal, vamos fazer, mudar de cargo, não sei o que. E eu não falava nada, mas eu pensava, eu quero mudar de cargo, quero mudar de vida, quero mudar de emprego, quero mudar de tudo essa porra, né? Não de cargo, quero sair daqui. Aí eu já pegava ali e falava assim, vai ter um coquetel? Assim, depois nós vamos fazer um almoço, tal, não sei o que. Eu ia pelo almoço e pelo conhecimento, que nunca é perdido, né, cara? Mas na segunda-feira, eu não quero mais. Aí o cara, pô, você fez o curso, você ia mudar de cargo. Eu não quero mudar de cargo, eu quero mudar de vida. E quando eu saí você falou lá do concurso, não quero mudar de cargo, quero mudar de vida. Eu fui trabalhar no Estado, teve uma greve, não sei o quê, aumentou, além da inflação, 3,14. Eu pensei, o que eu vou fazer com 3,14? Eu não mudo de vida, então eu tenho que mudar de emprego, de novo. E daí teve lá um monte de coisa que aconteceu, assunto para um outro momento, que tem muito detalhezinho,
que não me arrependo de nada. Não é o momento. E daí você perguntou do drive do próximo passo, né? Sim, porque daí você teve a transição de carreira. E você teve um insight para você pensar como que você faria para sair de funcionário público para poder ser profissional liberal. Então, isso acaba puxando uma outra situação muito interessante. Eu estudei na FACIAR, sou cria da FACIAR. No período que eu estudei ali, eu tive um atraso de 2 anos, em razão do concurso, fui morar em outra cidade, etc. E é engraçado sobre esse apelido de osmose, né? No primeiro ano, então, eu ia para a faculdade de Monza, mãos abanando, não tinha nada. Mãos abanando. Às vezes até de chinelo, cara. Situação triste. O concurso, quando eu fiz o teste físico, eu paguei R$ 26,90 num tênis. Me lembro até hoje. Deveria ter guardado ele de lembrança. Porque não tinha um tênis adequado. Trabalhava com o coturno lá no meu trabalho, não sei o quê. Cleusa. Chamamos de Cleo. Meu Deus, quanta carona você me deu, mulher. Ai, são tantas emoções. Saía, rapaz, 10 quilômetros da minha casa. Trabalhou a noite inteira. Andava 3 ou 4 para chegar na faculdade. Dormia sentado. E essa abençoada me dava uma carona até quando eu morava lá, na Alfavela. Aí eu ia, depois comprei uma bicicleta, daí ia de bike. Aí uma vez eu falei, ela não esquece nunca dessa história. Tinha semana acadêmica, o povo apresentando alguma coisa. Falei, eu vou de terno e gravata. Um terno que eu trabalhava de segurança, comprei no brechó, parecia uma capa de circo, aquele transpassado ainda, meu Deus do céu, era muito feio, bicho. Ainda bem que tinha pouco celular na época, né? Não eternizar a feiura. Aí um dia eu falei pra ela, assim, eu vim de bicicleta e terno, enfiei a calça pra dentro da meia, pra não enroscar na corrente, e a gravata ia dando tchau. Ah, rapaz, que cena. Cheguei lá cansado, esbaforido, né, cara? Mas eu achei que tava bonito ainda. Eu falei, bom, pelo menos tô na liturgia, né, que exige o momento. Aí, estudei. Aí no primeiro ano tinha umas senhorinhas, figuras aqui da Araucária, olhava pra mim assim e falava, você não tá copiando nada? Primeiro ano é fácil, vai ver no segundo. Eu falei, se eu tomar umas fumadas aí, no segundo eu vou radicalizar, vou comprar um caderno. Mas daí passei no primeiro, deixei. Aí no segundo mesmo, no primeiro foi fácil, no segundo é mais complicado. Aí chegou no terceiro, o segundo foi tranquilo, mas no terceiro, e assim foi. Aí chegou no último ano, aí eu mudei, estudei um pouco de noite, um pouco de dia, me virava nos 30, né, cara? Aí uma vez eu lembro que encontrei uma lá, daí ela olhou assim, você não tem jeito, né, Edivaldo? Cadê a bolsa? Eu falei, mas pra que bolsa, mulher? Eu trago o mais importante, que é o cérebro e a atenção. E ela falou assim, a faculdade você conseguiu o que eu fazer, agora eu quero ver a prova da OAB. E daí um infeliz me falou, cara, olha só como teve pessoas abençoadas na minha vida. Falou assim, não precisa fazer, eu tinha me programado para fazer a OAB no 6º ano. Eu tinha pego 2 DP, que o professor, muito exigente, tal, não sabia da minha história, talvez, se ver esse vídeo, ele vai descobrir, professor Choma. Professor, me lembro como se fosse hoje, com todo respeito, todo o apreço pela vossa sapiência e eloquência. Porra, um ícone. Serviu para mim. Muito. O cara, né, também, curto, grosso, igual eu sou. Ele não sabia, mas veja só, o cara vai para estudar com 17 anos. Estuda os 3, 4 meses, faz uma prova, matou de primeira a quarta, que as pessoas ficam 4 anos. Eu fiquei 4 meses. Como é que vai aprender e tal, não sei o quê. Tive dificuldade. Professora, uma grande professora me ajudou também. Eu falei, olha, professora, chegou, agora a onça vai beber água. Porque é o seguinte, eu atropelei tudo. E cheguei nesse momento, e daí eu não sei fazer o TCC, como é que a gente vai fazer isso? Ela teve muita paciência, ela me ajudou, então eu falei assim, e eu aprendi tantas coisas sobre a vida, eu lavo, passo, cozinho, dou pirueta, faço carpado e não sei o quê, mas eu não sei como é que funciona esse troço de regra, eu não tenho tempo, eu trabalho de noite. Eu venho para a faculdade de manhã, faço alguns bicos às vezes, e a cobra está fumando, e agora eu estou perdido. Eu sei, li um monte de livro até hoje.
Algumas centenas, talvez. E daí ela falou assim, é sério, Edvaldo? Eu falei, é sério, professor. De primeira a quarta série eu não estudei. De quinta a oitava fiz em 2 anos. E o segundo grau fiz em alguns sábados, pela manhã. Ia lá, fazia a prova e PT. Fiz o curso de corretor também. Talvez o curso mais longo da história. Comecei em 2012, 2013, por aí, terminei em 2021. Eram as provinhas lá, eu falei assim, eu vou fazer todas essas provas sem estudar. Se eu reprovar, daí eu estudo. Daí fui lá, fiz as provas, passei em todas, menos uma. Que era justamente a de Maslow, não sei o quê. Que eram conceitos que não é conceito da vida. Era algo específico dele. Daí ali eu não acertei as questões. Daí eu peguei e falei assim, mas eu vou fazer diferente. Eu vou estudar, vou me programar. Sabe quantos dias que é uma apelação no crime? Quantos dias que é uma resposta à acusação? Quantos dias que você tem para fazer um embargo? Um professor da vida, né? Um advogado antigo me falou, 1 dia. Não interessa quantos dias tem um advogado, vai deixar pro último. E é pura verdade, cara. Daí eu falei assim, eu vou me organizar, eu vou ler essa matéria, e daí não deu tempo. Falei, eu vou ler na hora. Peguei, olhei e fiz a prova, passei. E daí demorei uns 8 anos para ir lá levar as horas de estágio, cara. É igual a educação física. Comecei em 2001, voltei em 2018, 2019 e tá pendente algumas coisinhas. Mas aí só pra você entender. Aí quando chegou lá, aí me falaram, os anjos vieram na boca de alguém e falaram assim, fala pro Edvaldo, porque eu tava por fora. Eu falei, eu vou terminar essa faculdade, que já não é pouco. E daí no 6º ano eu faço a monografia e faço a prova da OAB. Eu acho que foi o de César, rapaz, doutor de César. Falou, olha, não, agora não precisa terminar a faculdade para fazer a prova da OAB. Como eu não sou de televisão, nem de rádio, nem de nada, né, cara? Sou quase o eremita. É sério? Você é sério? E daí eu fui lá. Trabalhava na penitenciária e lia bastante de penal. Falei, só eu sei tudo de penal. E daí fui fazer a inscrição. Cheguei lá e cliquei pra cá e pra lá e falei assim, puta merda, e agora? Tem penal, tem trabalhista, tem civil e não sei o quê. E quando eu vi, cliquei no civil. Falei, pô, mas eu estudei pra fazer penal, vou ter que estudar direito civil de volta, cara. Mas daí nem estudei, eu falei, não acabei a faculdade ainda, é só pra testar. Fui lá e passei. No 9º período. Falei, eu não acredito. Antes de se formar, você já tinha passado na OAB? Tinha. Acertei, tinha que acertar 40, acertei 38 e anularam 3. Aí a primeira que eu olhei, eu tinha acertado. Falei, não mudou nada, rapaz. Agora eu vou ter que rezar. Fiquei ligando pra minha amiga Vanessa, porque eu tava lá trabalhando na penitenciária. Eu falei, olha pra mim, é o caderno e tal, não sei o quê. Quando eu olhei, pá, fechou. 40 questões. Aí passei naquilo ali e as vacas magras. Daí a patroa pegou e falou, nossa, agora você tem que fazer um cursinho, não sei o que e tal. Eu falei, tinha, né? Vou procurar aqui na internet, ver se tem algum lugar comprando rim. Vou vender para pagar esse cursinho. Tô pagando a faculdade, terminei de pagar uns 4, 5 anos depois. Eu falei, mas eu vou, né, cara? Joseph Klimber, né? Não desiste. Aí eu peguei e falei assim, vou. Cheguei lá no cursinho, bicudo, o cara falou assim, ó, até um... É igual eu faço hoje. Eu faço assim, eu levo minha família no shopping e falo assim, eu vou tomar um café ali, vocês fiquem à vontade, gasto tudo que quiser. Desde que não passe de 50 pila. E ela falou assim, eu tenho sobrando uma beira aqui, uns 200, 300 reais, vê o que dá pra fazer com isso aí. Aí eu cheguei numa escolinha daqueles de cursinho. Aí eu olhei e falei assim, nossa, curso para a segunda fase da OAB. Eu falei, é isso aqui mesmo, tal. 270 reais. Paguei. Cheguei lá no dia da aula, era a televisão. Me deram o CD, falou, assiste aí. Fiz igual na faculdade, botava o CD e dormia, cara. Eu recordava assim, mas não dá tempo, porque tem que sair tal hora. Eu acho que eu aprendi por osmose, né? Porque deu certo. Aí fiz a segunda fase, pau. E daí lembrei da senhorinha lá nos corredores da faciária. Falei assim, doutor, conseguiu fazer até aqui. Quero ver a prova da OAB. 23 inscritos, me falaram. Só eu passei. Naquela circunstância. Que maravilha. Deus me passou. Deus. Foi. E daí encontrei professor Choma. E eu já tinha calculado. Eu falei assim, um dia eu vou falar que esse professor é xarope. Pra ele. E chegou o momento. Por isso que a gente tem que estar sempre com a mente lá na frente. Coração leve, tranquilidade, não ser reativo, pensar no que você quer, esquecer o que você não quer. Quando você vai no mercado, você vai lá comprar alguma coisa. Você chega lá, compra aquela coisa que você pode pagar, que você precisa, põe no carrinho
Né? Pega na prateleira, põe no carrinho, passa no caixa e paga. Olha que absurdo você ir lá pegar o que você não quer, para ficar falando mal. Eu odeio isso aqui, eu odeio aquilo ali por dentro do carrinho. Não faz sentido. Na vida a gente faz isso. Odeio isso, odeio aquilo. Não pense em nada que você odeia. Não odeio nada. Só vai carregar a tua carreta? Vai só no que você quer. É. E daí o professor subiu. Aquele parzão de zóio bonito que ele tem, verde. Aí eu peguei ele de cima para baixo, que tem um corredorzinho, e falei assim: bom dia, professor. Bom dia, Eduardo. Falei: graças à tua xaropice, passei na prova da OAB. E ele é um cara difícil de elogiar, né? Juiz duro. Assim, parabéns, Edivaldo. Agora é estudar para a segunda. Aí eu chacoalhei a mão dele com mais força. É na primeira, na segunda, homem, já era. Caraca, eu falei, passei nas duas. Passei, e não tinha terminado a faculdade. Aí a cobra fumou. Né? Tudo tem ônus e bônus. Bônus e ônus. Aí eu falei, e agora, homem de Deus? Eu não sei fazer TCC. Eu tô na cadeia lá trabalhando, tem uma incompatibilidade, mas pensando o que você quer e não o que você não quer. Tudo isso aí era exceção. A regra é que eu queria ser advogado. Fui lá, falei com o Dr. Glombi, que era o presidente na época. Falei assim, Dr. Glombi, tal, isso aqui. Só que daí é o seguinte, a OAB ia entrar em recesso no final do ano ali, eu tinha que concluir, aí fiz a monografia. Aí tinha que pagar, quem não sabe, para colocar nas regras. E todo mundo preocupado com o seu, né, cara? Eu tive que fazer para ontem, porque a gente tinha terminado, tinha que colar grau e tudo aquela coisa, colei o grau extemporâneo dentro do gabinete, só eu e o reitor, né, o coordenador do curso, porque eu queria juntar os documentos para ir lá, e eu ainda estava vinculado ao Estado. Eu peguei e falei, olha, professora Amanda, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome, Amanda Savaia Novak. Aí eu tive que abrir o coração, né? Eu falei, tinha me programado para terminar a primeira faculdade, depois fazer a prova da B e o TCC. Eu ia me formar em 6 anos. Mas a vida me surpreendeu positivamente. Porque o meu coração é grande, a minha vontade é grande. E isso eu devo à minha mãe, que não desistiu da gente. Criou 5, um marido alcoólatra que mais vivia ausente de casa do que dentro. Eu falei, eu não posso desonrar, como disse o Jonas Cassa. Que palavras. Forte. Não podemos desonrar todas as gerações que vieram por trás da gente, que vieram antes da gente. Pai, mãe, vô, bisavô, trisavô. Foram lutas, cruzaram oceanos, enfrentaram sol e chuva. Não se deram ao luxo de ter o que temos hoje e não desistiram. Por isso nós estamos aqui. Daí eu falei, professora Amanda, eu consigo ler, consigo entender. Eu falei, eu tenho trocentas obras, fragmentei, peguei, inclusive sobre o livro do Kafka eu iniciei minha monografia a partir dali, porque o Sansa Gregor, salvo engano é esse o nome do caboclo que foi metamorfoseado na barata. Certo dia ele acorda e olha aquele ventre abaulado, e lá na ponta um cobertorzinho, ele se transformou numa barata. E daí eu pensei, o histórico que eu trabalhava na penitenciária, eu falei, é isso. Hoje você é um homem decente, honesto, trabalhador, não sei o quê. Aconteceu alguma coisa que você vai receber o crivo ou a espada, vai baixar sobre a cabeça no direito penal, você pode ser metamorfoseado num inseto. Porque olha a condição que nós temos desumana dos nossos presídios. E aquilo me chamou a atenção. Porque a lei penal diz que será tirado unicamente, exclusivamente do sujeito, a liberdade e não a dignidade. E a gente não vê isso acontecer. E daí o título da minha monografia, meu primeiro, segundo emprego. Primeiro, segundo emprego, porque é o primeiro na condição de egresso, recebendo já um carimbo, o estigma do cárcere. Aí eu falei, eu quero trabalhar em cima disso, porque a única coisa que a gente tira do sujeito é a liberdade, ele será restituído à sociedade. E o direito tem que ser restaurativo, ele precisa voltar melhorado. E como dizia um amigo meu, se você pegar um cachorro, trancar no quintal, amarrar, bater, judiar, dar pouca comida, dar pouca água, você vai torná-lo mais dócil? Não. Não. Por que fazer isso com o ser humano? Então isso é a mola que me conduz. E digo mais, até anotei aqui, não estou tão rico quanto eu gostaria, por quê? Porque eu não tive preguiça de trocar de serviço. Porque o meu sonho era ser advogado, e eu sou advogado. E o dinheiro nunca me moveu. O que me move é o sonho de vida.
É ser feliz e tornar feliz aquele que tem sei lá, o privilégio de conseguir sentar, explicar a situação dele, porque às vezes geme e ninguém ouve. E eu sempre ouço. Então, eu peguei, antes, terminei, aí eu falei, agora eu vou ter que terminar a faculdade. E digo mais, eu já tinha programado anteriormente, daí me veio aquilo na cabeça, quando eu estava na faculdade, mesmo me programando para 6 anos, que eu peguei um dinheiro consignado do Estado, 5 pila, 10 pila na época, falei 5, era um bom dinheiro, falei, vou gastar no shopping, eu vou me dar de presente, porque minha mãe não tem condição, não me deu e não tem condição de me dar. E eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas não é só por isso. Eu vou me dar isso de presente porque eu preciso apagar de maneira saudável, leve, tranquila, mas eu preciso agora reconstruir o Edivaldo. Aquele Edivaldo que foi barman não tem nada indigno. E você que está me ouvindo, use isso como um trampolim psicológico. Aí eu falei assim, hoje a imagem que eles têm é de um cara que trabalha no Estado, é assim, assim, assado. Teve colega meu que falou que eu nem sabia que você estava estudando. Mas como é, né? Quando eu me formar, não falarei a ninguém, mas haverá indícios, né? Haverá sinais. E daí quando eu passei, o meu amigo, que é muito meu fã, o Wilson, falou pro parente dele, falou, capaz. Meu apelido lá na Alfavela, o Billy, falei, capaz, o Billy nem estudava, rapaz. As amigas também falaram assim, mas você nem estudava? Eu falei, pois é. Veio ali, eu fui, como é que é o nome? Abduzido. E no além, lá, sei lá onde eu fui, o tempo é diferente. Daí me devolveram para a terra com todos os drivers do advogado. Você vê? Foi tão sutil, como diz lá na Bíblia, foram 100.000 homens trabalhando dia e noite, sem que ouvisse o barulho de um maço e de um cinzel. Forte. Foi devagar, foi tranquilo, não me revoltei com ninguém, apenas com o sistema. Eu falava assim, se não abrir a porta, eu vou comprar a chave universal, que é o machado, e vou entrar. E como disse o Cass, se não te convidarem para sentar à mesa, monte a sua mesa e os convide. Rapaz, isso é fenomenal. O cara foi ali, ó. Aí eu peguei e falei assim, então é o seguinte, hoje os caras têm uma visão de que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu quero que eles tenham uma visão do que eu sou internamente, que eu estou construindo isso sem o barulho do maço, do cinzel há algum tempo, e não é de hoje. Fui lá e comprei sapato bicudo, de matar barata no canto da parede. Confesso que eu achava meio estranho, me via meio deslocado, né, cara? Mas porque os drivers antigos, falavam assim, imagina empurrando o carrinho para papel com o sapato, né? Não dá, né, cara? Não. Mas eu falei assim, não, vamos, pare, respire, desconstrua e construa novamente. Aí eu comecei a ver como são os advogados. Eu já lia, gostava do Chico Anísio, Jô Soares, pessoas cultas, eloquentes e tal. Então eu era um menino diferenciado, eu já não me ligava muito com brinquedo e coisa arada. Chegava no boteco quando eu era criança, ia lá, tio, amigo, sempre falava assim, quer comer alguma coisa? Aí depois que eu já estava maiorzinho, né? Eu olhava assim, já pensava, ligava uns 10 alertas ali, e falava assim, puta, o que será que tá querendo em troca? Que a vida não é tão boa assim, né, cara? Verdade. Aí eu falava, quer comer alguma coisa? Aí eu pensava, eu quero. Então pode escolher um doce. Eu falava, mas tem que ser doce? Eu falei assim, não, escolhe o que você quiser. Então eu quero uma coxa de frango. Aí depois ainda ganhava coxa de proteína, frango. pô. Quero proteína, ganhava coxa de frango no pacote de arroz ali, né, cara? Então sempre tive esse apreço maior, assim, pela proteína. Hoje eu penso que se eu tivesse abundância e tal, acho que eu só comeria a proteína. O resto não me interessa muito, né, cara? Daí, igual a entrevista do Zeca Pagodinho, né? Qual foi a pior coisa que você fez nessa vida? Foi trabalhar. E se perguntar pra mim qual foi a melhor coisa que você comeu nessa vida? Coxa de frango. Aí eu peguei e falei assim, vamos reconstruir a imagem, né? Não por mim. Porque eu sei que o mundo funciona de uma maneira dentro da minha cabeça. Mas isso é importante. Só que ele funciona de outra maneira lá fora. Isso também é importante. Então eu sou o que você imagina. Vocês conseguem captar? Total. Nós somos dois. Você é aquela autoimagem e você é a imagem que compram. Nós somos um objeto. Eu até falo assim, hoje nós estamos na era do neuromarketing. Não é você que compra. Você é comprado, você só paga a conta. O produto é você. As grandes marcas fazem isso com a gente, né? Só que daí é o seguinte, eu não estou morando em Marte,
A regra é essa. O baralho não está comigo, quem está dando carta não sou eu, mas eu preciso ganhar esse jogo. Então o que eu vou fazer? Aí eu fui lá no shopping. Nunca fui tão bem tratado. Não sei se era pelo dinheiro, acho que era pela energia. Energia maior que isso. Fui lá, encontrei um carioca, o povo que gosta de uma prosa, né, cara? Um cara fenomenal, um personal stylist já na época. Falei assim, coloca isso, aquilo, esse ficou bom, esse ficou ruim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, só fala o que ficou bom. Deixa muito de Eu lado. não quero mais trauma na minha vida, fala que ficou bom. Isso eu aqui quero vai saber também. Eu falei assim, vamos mudar, só fala que vamos mudar. Ah, rapaz, me passou alguns bizus ali, e hoje eu sou enjoado. Tá? Mas não enjoado no mau sentido. Sim. Porque a quantidade que tem para fazer uma coisa mal feita, você faz a bem feita. Então eu sempre estou ali de olho no lance. Aí fui lá me vestir bem. Aí quando eu trabalhava, os caras falaram assim, meu Deus do céu, homem, como é que você vai trabalhar com sapato bicudo de paletó, correndo no meio do barro aqui, que o troço era terrível, né? Aí eu falei, mas hoje eu sou o homem de amanhã. Já estou treinando. E daí no começo é aquela coisa. Aí de novo, né, cara? Os caras falavam assim, o meu apelido no trabalho, lenhador. É o doutor lenhador. Eu falei assim, como é que você vai fazer tal coisa, isso aqui? E sempre achando um defeito. Ah, hoje vai matar a barata no pé da parede. Daí você ia trabalhar na cadeia como polícia penal, É, agente penitenciário. agente penitenciário. Aham. E Aí o cara falou assim, como é que você vai correr atrás do preso? Aí eu falava, meu irmão, eu tô querendo me preparar aqui. Hoje eu sou o híbrido de polícia com advogado. Mas amanhã, depois eu vou ser só o advogado. E daí eu vou correr, venho aqui para tirar. Hoje eu tô cuidando para não sair. Aí, por quê? Alguns amigos, assim, os mais antigos, falam assim, sai. Isso aqui é terrível, rapaz. Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente, porque é isso, aquilo, claro. Cada um tem uma percepção, tem os operacionais, combativos, isso aqui, os caras aprendi muito. E mas cada um com um sonho, né, Edivaldo? cada um com sonho. E eu ficava pensando, minha mãe tem orgulho de eu ter feito concurso e tudo mais, mas ela vai ter mais orgulho ainda de eu ser advogado. Sim. E eu vi advogado quando era criança, assim, não era uma coisa muito comum de se ver, né, cara? Lá na favela não passava nenhum. Não morava nenhum lá. Mas quando a gente saía, tinha, né, cara? Eu olhava assim, aquela coisa da televisão e não sei o quê, eu falava, pô, é legal. Aí eu ficava pensando, então um ano antes eu já estava vivendo a vida do advogado. Eu chegava lá, os caras ficavam me zoando. Mas eu não via por esse lado. Eu dava risada com eles, brincava, não sei o quê. E quando eu saí da cadeia, num dia no outro eu já tinha 12 clientes. Da própria cadeia. Seus Eles amigos. Já, 2, 3, 4 meses antes. Aí os caras já falavam, não, vamos colocar ele lá. Eu falava, me deixa num lugar que dê pra ler. E que não precisa escutar ninguém falar. Daí os caras me deixavam lá. E eu pegava lá e ficava lendo. Aí eu peguei a Constituição Federal. E estipulei pra mim que cada dia eu ia ler 5 artigos só. Lia 5 artigos, fechava e ia ler um outro livro lá. Recreativo. Arthur Schopenhauer. Dostoiévski. Elogio da Loucura, do Erasmo de... Não, é o Elogio da Loucura e tem um outro lá, a Utopia. Thomas More, a Utopia. Utopia, Thomas More. Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. E daí ficava nessa, eu gosto do Recreativo Bukowski e tudo mais, né? Mas era 5 livros técnicos, 5 artigos. Eu li o artigo, fazia umas anotações e tudo mais, e depois eu ia para o livro recreativo. E quando chegava algum preso lá, vinha conversar comigo, eu respondia por escrito. Ah, seu funcionário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu pegava um papelzinho que eu tinha sempre, respondia o que ele precisava, falava assim, por favor, não me incomode que eu estou Trabalhando. estou lendo. Né? Porque ficam pedindo coisa, quando era alguma coisa importante, eu já direcionava, né? Falava, é na jurídica e tal, não sei o quê, e por gentileza, se puder me deixar aqui estudando, tal, não sei o quê. Porque nós ficamos conversando. Não que eu achasse ruim, mas é que no dia que eu tinha estipulado que eu tinha que ler... Sim, mas ali não era pra você ficar batendo papo com o preso? Não, ali ele tinha que vir fazer alguma coisa, passava ali só, né? Daí eu já respondia, dava o bizu pra ele, ó, isso aqui, e mandava pra lá. Então o dia que eu estipulava que eu ia ler, daí eu fazia a leitura. E tinha um colega meu, o Gilson Tagarela, puta merda, eu falei o apelido do cara. Na época, a gente fazia lá os quartinhos de hora, reveza, pra ficar cuidando da câmera e tudo mais, né, cara? Aí eu falava pra ele, eu falava assim, eu sou uma coruja, cara. Quando tivesse que revezar comigo, não precisava. Pode me deixar aqui que eu fico no toco aí a noite inteira. E ficava a noite inteira. Daí ele falou assim, eu vou te dar um celular. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, porque ficar aí na câmera, não sei o quê, eu não gosto de ficar lá e tal, não sei o quê, você faz, sei lá, um ano, você fica aí pra mim. Eu ficava lendo, né?
Olhava e lia e tal. A gente tinha lá uns alarmes, mas não era nada assim de extrema importância. Era só ficar ali cuidando. Só alerta, né? Alerta, tinha uns alarmes, tinha gente de fora e tal, e eu ficava ali. E pra mim foi uma beleza, foi pra ele também, ele me deu na época um BlackBerry. Aí eu falei, olha que beleza, rapaz. Aí eu sei que aqueles mesmos que ficavam ali botando defeito e brincando e tal, que via que eu não era reativo, né? Me dava apelido e eu aceitava. Ah, lenhador. Pô, que legal, doutor lenhador. Aí dá até pra pousar com o machadão, né, cara? E eu já gostava da barba. Aí, como não era reativo nem nada, e depois, olha, eu queria ver isso, queria ver aquilo outro, nós temos processo até hoje. Isso aí fui pegando. Inclusive, depois, contra o Estado, lá em 2014, aqui, eu devo ter saído em 2012. Então, a vida é isso. Se você não for reativo, aceitar as sugestões positivas, como aconteceu comigo, tá precisando ir pra academia. Fui. E não parei mais. Nossa, se deu bem, poderia ser advogado também. Fui. E aqui estou, depois de muita luta. E lá naquela ocasião que eu te falei, que eu disse para minha mãe que não dá mais, tudo mudou. E daí eu me formei lá pelos 30 e alguma coisa, então não foi uma jornada tão longa assim. 17, só que daí eu tive lá umas pausas, não consegui continuar o estudo. É que, Edivaldo, quando você fala que não foi tão longa, é porque você já passou. Sim. Porque quando você deu o primeiro passo... uma eternidade. E o como foi aparecendo na tua vida. Não, e era tão interessante que quando eu ia pedir comida, eu pedia, trazia pro meu irmão, eu ficava ali pensando e conversando comigo mesmo, eu falava assim, meu Deus, saber que um dia eu vou ter abundante. Você pensava naquela época? Eu pensava, você podia... Já vi um pouco antes, né, cara, pra me ajudar aí, porque todo dia é punk, né? Todo dia dificuldade forte. É igual muito forte, cara. Quando algum dingo, né, a gente chama assim, vem pedir alguma coisa, né? Não sei se eu comentei contigo na viagem lá. Você falou. O cara veio pedir. Aí eu falei, rapaz, eu vou te dar uma coisa que é muito mais importante que o dinheiro. Um esporro. Daí ele ficou lá e tal, eu falei o seguinte, você tem filho? Tenho. Uma filha? Daí eu falei, pois é. Digamos que eu te dê 100 pila aqui hoje. Daí chega na tua casa e fala, filha, um cabra lá, um Zé Ruela me deu 100 pila. E no outro dia, você ganhei 30, 50. Você quer contar essa história pra tua filha, pro resto da tua vida? Que você é um cara bonito, um cara jovem, forte, porque você está empurrando esse carrinho aí porque você tem força. Você vai ficar com esse mantra que eu ganhei e ficar contando com a boa vontade das pessoas, com a benevolência. Assim, hoje eu te falo o que me falaram lá antigamente. Levanta e anda, sabe? Foi assim que Jesus falou. Levanta e anda. Foi quando o meu amigo cachorrão falou, vai estudar. E a gente tem que ouvir palavras duras de vez em quando, sabe? Assim, porque não me custa te dar 1, 2, 3, 4 pila, mas eu vejo que é indigno você ficar vivendo disso, você criar uma filha com isso. Você tem capacidade. E o mundo vai abrir a porta a partir do momento que você se vê dessa maneira. Não há nada de indigno no trabalho que você está fazendo, só que me custa não lhe dizer que isso pode acontecer hoje, amanhã e tal, e de repente o que eu poderia investir de melhor em você é o que eu estou fazendo, é tempo. O que investir em mim e que deu resultado. Eu vou te dar um dinheirinho aqui, mas antes reflita muito sobre essa situação e se orgulhe amanhã ou depois de oferecer e não de pedir. Assim, então hoje você está tomando um tapa de luva na cara que eu tomei também, vários, e que fez diferença na minha vida. Espero que faça na tua também. Pode ser que eu tenha perdido o verbo? Pode, mas me senti na obrigação. Parabéns. E você virar as costas para as necessidades sociais é um ato de covardia. Eu paro, já tive namorada que era de outro patamar, que parava no sinaleiro e ia fechar a vidro do carro. Então, não precisa. Aqui não precisa. Ah, mas se está armado é perigoso. Eu falei assim, meu Deus do céu, o povo está pedindo dinheiro para comer. Vai estar armado com o quê? Assim, a única coisa que ele tem ali é essa roupa que está pendurada. Se tivesse uma arma, ele tinha vendido para comprar comida. Mas como é diferente, né? A visão de mundo, né, cara? Aí a sociedade coloca alguns drives aí para você começar a pensar nisso aí também. Não é fácil. Doutor Edivaldo, esses drives todos que você foi desconstruindo
e foi moldando novos drives, e você hoje é esse advogado eloquente, um tribuno que Adoro. faz grandes júris, um estudioso do direito, da filosofia, da vida e agora da mentoria. Oh, rapaz, sabe que aí eu vou lá no Raul de volta. Instalei muitos drive, ouvindo músicas do Raul antigamente. Tem uma frase também de uma música que diz: tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Essa música é fenomenal, forte, é forte, porque a gente fica lutando contra as consequências, mas a gente não vai no cerne da questão. Então nós temos aí o mundo floreado, dividido, é um leque. A parte do leque, né, da extremidade oposta onde você pega é enorme, mas quando você fecha ele tem o mesmo tamanho da parte que você segura. Isso a gente tem até uma frase muito legal, um texto que diz que o pai estava trabalhando e a criança estava ali trazendo algum trabalho para ele, e ele foi lá e pegou uma folha de uma revista e picotou. E falou que era um quebra-cabeça, deu para o menino montar. Aí não deu 1 minuto, o menino já falou: pai, montei. Ele falou: mas como? E era um mapa mundo. Aí ele falou assim: mas como você montou tão rápido, filho? Eu falei assim: pai, eu virei. E aqui tem o desenho de um homem. E qual que foi a lição? Conserte o homem e o mundo estará salvo. Amém. Estará consertado. Então foi isso. Alguém me fez ver. E eu fico feliz hoje quando eu tenho a oportunidade de fazer alguém que está precisando também enxergar. Porque eu não vou ficar feliz se eu escalar uma colina, mas me ver solitário lá em cima. Quero ver meus amigos. Não só deu o pão para alimentar o corpo, né? Mas deu o pão para alimentar a mente. E é como eu gosto de pegar frases boas e melhorar. Não ensina a pescar, não dê o peixe, ensina a pescar. Mas nem só de peixe o cara vai viver. Ensine a vender o próprio peixe. Ensine ele a vender o peixe. Que ele pode comprar outras coisas, não vai viver só do peixe, não, né? Claro. Então tem essas frases que eu paro e fico sempre refletindo, né? E às vezes o cara precisa só de um empurrãozinho, um tranco, é olhar no olho dele, reconhecê-lo como ser humano que ele é. E é tão engraçado que se você parar para pensar, se eu te der 100 reais e der 100 reais para uma outra pessoa e tal, não sei o quê, todos nós saímos pelo mundo. E daí você gastou 90. Quanto você tem? 10. E para aquele que não pegou a parte dele para sair gastando? Tem tudo. O que tem menos tem tudo. O que tem menos tem tudo. O que tem menos tem tudo. É só ele ver e reconhecer. E quando você vai construir uma casa, você olha aquele terreno imenso ou pequeno, sei lá, de acordo com a tua realidade, e você quer pensar, bota um tijolo aqui, puxa ali, puxa lá. Não, você quer uma casa. E você entrega na mão de quem sabe fazer uma casa, quem sabe desenhar uma casa. O pedreiro, o arquiteto, o engenheiro. E Deus é tudo isso. Ele é o arquiteto, ele é pedreiro, ele é engenheiro. Jesus andou com os pescadores, eles sabem tudo. O pai dele era carpinteiro. Só tem que querer, meu amigo. E pedir. É só pedir, Deus tem tudo. Ele vai te mostrar o caminho. Mas a gente fica tentando atropelar, põe tudo na mão de Deus, daqui a pouco está querendo fazer sozinho. Cara. Não entre numa empreitada sem Deixa ele fazer. Sem invocar o auxílio daquele que tudo pode. Que é Deus. Que é Deus. Cara, que conversa sensacional. Espetacular, não? Sensacional é legal, imagine consacional. É a nossa conversa consacional. Osvaldo, como eu disse, esse é o primeiro episódio, que eu acho que com você vai ter que ter vários episódios. Vamos fazer o plus. Fico feliz de saber que consegui indelevelmente tocar o coração de um semelhante. Eu acho que mais que isso, o Projeto Sabedoria é trazer sabedoria através do conhecimento que as pessoas possuem e suas experiências. Cada parte da tua vida tem N experiências. E todas essas experiências que você trouxe para nós aqui
que é uma pequena fração do que você viveu todos esses anos, vai ajudar muita gente. Porque cada drive que essas pessoas pegarem e instalarem na sua mente, ou desinstalarem o que tem e colocarem outro, através de uma analogia, pegando essa experiência sua e colocando na vida delas, elas vão mudar de fase. Elas vão sair daquele platô que elas estão, de estagnação, e elas vão alçar o próximo, independente qual platô seja. Ela vai mudar de vida, ela vai dar outro passo. Que você dá o próximo passo por alguma coisa. Ou o que você deve fazer, né? Ou o porquê você deve fazer aquilo. E a hora que você começa a tua jornada, o como você vai fazer, ele vai aparecer na sua jornada. Caminhar se aprende caminhando. O caminho se aprende no caminho. O caminho no caminho. E olha só. Claro que é um exemplo muito simplório, mas talvez seja propedêutico. Aqui nós temos uma xícara. Se não for acender uma vela aqui, para eu poder ler um livro lá, lembrar das antigas, ela não tem utilidade. Eu gosto, na filosofia, do estudo das finalidades. Teleologia. Espero não estar cometendo nenhum gafe aqui, porque são tantos nomes, né? Mas teleologia é o estudo das finalidades. A finalidade dessa xícara, o fim para qual ela foi construída, é para que você possa beber algo. Aqui não deu nem para disfarçar que tinha alguma coisa agora, porque eu já virei a xícara, não tem nada, né? Já acabou, né? Já tomamos tudo. Mas veja só, você usando a xícara dessa forma, se uma pessoa, por algum motivo, talvez de merecimento, por falta de instrução, por dificuldade, por coisas outras, não consiga captar que ela tem que funcionar dessa maneira, olha só, você fala assim, vira a xícara, é a mesma. E a utilidade dela transforma. Então a inteligência que eu tive, que eu recebi, os ensinamentos e tal, eu usei assim, o álcool. Quem me conhece sabe que eu sou de muito pouco, quase zero álcool. Quando muito eu gosto de abrir uma garrafa de uísque, pôr um golinho e às vezes eu dou uma degustada ali, tomo um pouquinho. Tem dia que não vai. Eu dou uma passeada com ele pela boca ali e jogo fora. Não me incomodo. Quando eu trabalhei no bar do Hermes, eu tinha a disponibilidade de alguns rótulos. Meus amigos vinham lá, os colegas que trabalhavam juntos, falavam, vamos tomar tal coisa. O chefe liberava, falava assim, agora pode tomar. Você acredita que eu não tomava? E por que eu não tomava? Porque eu estava no degrau de baixo da bebida. Eu falava, não sou digno de tomar essa bebida. Ela custa o que eu ganho a noite inteira. Não vou tomar por tomar. Quando muito insistiam, eu dava uma bochechada nela, jogava fora, para sentir o sabor. Mas nos meus drives estava escrito o quê? Você era proibido tomar. Não, que você não era digno. Que eu ia subir no degrau que ela estava. Ah, você já tinha essa mentalidade que você ia pular o degrau. Uhum. Eu falava, quando eu estiver no andar dela, aí eu vou lá, compro, pago, ou ganho de alguém, abro e bebo. Mas por enquanto eu não faço jus a essa bebida. Então é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu me via sendo uma pessoa de valor, eu tinha algo a buscar e eu criava para mim. Falei assim, eu estou no degrau de baixo, estou bebendo porque é uma benevolência de quem está em cima. Eu não quero. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá e vou comprar o meu. Eu vou ganhar o meu. Mas daí quando eu ganhar, mas não nessa circunstância da verticalidade, aí sim, hoje eu ganho. Fico muito feliz, eu chego lá às vezes, né, no escritório, não sei o quê, falo assim, doutor, eu comprei pra você. Fala, pô, tá achando que eu sou alcoólatra? Se não quiser, eu levo embora. Eu falo assim, não, agora pode deixar aí que eu vou usar para decorar. Eu bebo um pouco, às vezes, né, vou... E presente não se recusa. Não se recusa. Vou na casa de algum amigo, abro e assim a gente vai. Então, o que eu chamo a atenção para isso é que tudo aquele ensinamento que eu recebi de pai, meu pai era alcoolista, então eu acho que o caminho que ele trilhou não foi bom, para mim nem para ele. Eu não tinha força necessária para ajudar, mudar a rota da vida dele naquela circunstância. Tenho hoje. Então eu sei que isso pode levar o cara para um caminho que ele não vai escolher. É vício, é complicado, isso aqui. O pensamento que minha mãe tinha de forma negativa sobre a vida, porque é assim, porque é assado e tal, não sei o quê, foi dentro da realidade que ela viveu. Eu não tenho como, na minha condição, julgar o que ela fez na condição dela. Uma menina que casou muito nova, perdeu a mãe quando era criança, foi criado com madrasta, numa família que, somando filho daqui e de lá, acho que passava de 20, 23 pessoas. Com escassez de tudo que é ordem,
perdeu o referencial materno, aí casou nova, de repente para fugir de uma realidade dura, e entrou numa outra realidade dura e teve meia dúzia de filhos. A primeira não vingou, que seria a minha irmã mais velha, né? Quando a gente entra nessa conversa, assim, eu sei que é penoso, embarga a voz, mas ela descreve, ela passei a tua irmã, a única da família, porque depois veio 5 homens. E ainda tive, né, o desconforto, na pandemia perdi um dos irmãos, o do meio ali. Mas como eu vejo isso? Eu agradeço todo dia a Deus pelo privilégio que eu tive de acordar, de levantar todo dia e olhar para a cara daquele ser maravilhoso. Mas obrigado, meu Deus, eu não reclamo porque foi. Eu agradeço porque ele me privilegiou por 4 décadas conviver com uma pessoa que quem conheceu sabe que o cara é espetacular. Esses tempos me falaram uma coisa legal e eu uso essa frase. Falei assim, meu Deus, desculpa o palavrão, teu irmão é do caralho, bicho. O primeiro cara que eu conheci quando eu vim morar em tal lugar, encontrei ele com o violão, ele tocando lá, e quando ele parou assim, eu falei, onde você mora? Ele falou assim, eu moro no mundo. Da onde você é? Eu sou do mundo. Falou assim, pô, aquela frase me marcou, porque daí ele falou onde ele morava, mas nem me interessava mais, cara. Fiquei, até hoje eu penso, a gente é do mundo. É do mundo. Nós somos do mundo. E eu agradeço a oportunidade de conhecer cada um, porque todos eles, quando você tem a lupa da bondade, você enxerga o que a pessoa tem de melhor. Não poderia achar uma profissão diferente de ser um advogado e defender aqueles que estão sentados no primeiro degrau da escada. O único solitário chorando junto com aquele que, depois da mãe dele, é a única pessoa que, mesmo não acreditando, vai lutar pelo direito dele. Vai dar a mão para ele. Forte, hein? Forte. Meu amigo, obrigado pela nossa conversa. Não vai faltar oportunidade de nós falarmos aqui agora. Eu acredito que nós entregamos muito mais do que vocês esperavam. Lembra da frase? Lembro, como não lembrar? Mas eu quero agradecer a todos. Foi uma alegria estar aqui conversando com meu amigo Edivaldo Gomes, esse grande advogado, esse tribuno e essa pessoa que o coração dele é maior que ele. Eu quero dizer que estou abundante em sabedoria. E cada dia que eu tenho a companhia desse menino aqui, eu fico mais abundante. Por favor, Deus, as últimas palavras para a gente finalizar o programa. Meu amigo, Dr. Ricardo, eu sempre faço uma brincadeira que farei agora. Quando eu comprar uma chácara, eu quero pegar a estátua das pessoas que eu considero muito e colocar na entrada. Para toda vez que eu for lá buscar o sossego, olhava assim, pô, o Ricardo, meu amigo, meu ídolo. Porque, rapaz, cada vez que a gente conversa despretensiosamente, tomando um café, e é legal que são pontos de vista muitas vezes divergentes, mas né, o que tem lá no livro do Hegel sobre a dialética é a tese, que você fala uma coisa, a antítese, quando eu discordo daquela coisa, e a gente chega num ponto comum que é a síntese. Eu também costumo brincar sempre com as palavras, eu tiro a acentuação dos lugares. E fica muito legal. Para você que também usa o cérebro para ficar pensando nessas coisas, faça a experiência. Você vê que a vírgula, tudo muda assim, aí você vai buscar a origem das palavras e tudo mais. Mas agora, caminhando aqui para o fechamento, Doutor Ricardo, eu saio daqui emocionado, talvez em alguns momentos a voz foi embargada, porque, olha, não tem sentido a vida ser vivida sem uma dose de amor, sem que o coração fale mais alto. Quando estiver na dúvida entre a razão e a emoção, deixe que o coração fale mais alto. É esse que vai te levar longe. Os herméticos já diziam que a essência da vida leve, tranquila, serena, isso aí é em todo canto que você for, é a lei da correspondência. Ser fora aquilo que você é por dentro. Por isso a necessidade de nutrir a mente e o coração com bons sentimentos e bons pensamentos. Assim como o alimento ruim prejudica a saúde física,
O conhecimento ruim prejudica a saúde mental. Então, você que está me ouvindo, diminua aquelas fontes de informações inúteis. Nós não precisamos ser mais. Talvez precisemos ser menos. Hoje a gente tem um excesso de informação, que o cérebro está chorando. Nós temos problemas de várias ordens, porque a gente consome muita coisa que não alimenta a nossa mente. E tem reflexo no coração. A gente às vezes está agoniado e não sabe por quê. E eu confesso que abri aqui algumas caixinhas, coisas que eu até nem me lembrava assim. Você também se orgulhe da história da sua vida. Faça o melhor com o que você tem, até reunir condições melhores para fazer melhor. Então, sinceramente, e daí também falei uma coisa aí para o Dr. Ricardo, que eu vou reiterar neste momento, é que quando alguém me convida para ir até a sua casa, e eu imagino que terá então ali um convite que acaba desencadeando em algo gastronômico, muito me interessa. Eu não nego a possibilidade de levar o meu apetite até a casa dos meus amigos. Porque eu fico muito feliz quando eu preparo alguma coisa, o caboclo vem e se esbalda. E hoje não é diferente, doutor Ricardo. Reservei a minha fome. Já que eu vim aqui, nós vamos ter que sair para comer alguma coisa. Não vou pestanejar. E o detalhe, como em matéria de comida, tudo que Deus fez a título de alimento, tudo que é comida, merece ser comida. Você escolhe o cardápio. Amém. Assim seja. Por mais exótico que seja, estamos aí. Assim seja. E obrigado você, ouvinte, que teve a paciência de acompanhar nossa história. Um beijo no coração, espero que pense leve, arregace as mangas e confie, porque Deus está contigo. Amém. Deus está contigo. Um beijo no coração de todo mundo e que o projeto de sabedoria atinja cada vez mais pessoas. E Um grande abunde. abraço e muita abundância.